Ajude a Shockwave Radio a crescer e melhorar a sua transmissão. Doe qualquer valor para apoiocoletivo.com/Shockwave Radio. Repetindo, apoiocoletivo.com/Shockwave Radio. Olá, boa tarde para você que está acompanhando aqui essa estreia do programa do Tá em Choque, assim, entre aspas, ao vivo com a gente, né? Esse programa foi gravado anteriormente, gravamos na noite de ontem, ok? Para todo mundo poder estar presente, mas vocês estão assistindo inédito essa estreia agora às 14 horas. Então já peço para todo mundo que está acompanhando compartilhar aí nas redes sociais, as que sobraram, não é? Ou nas novas redes sociais que vocês estão inscritos, no grupo do Telegram, manda para todo mundo, chama o pessoal para assistir, porque hoje é um assunto que muita gente até conhece, mas não sabe o nome. Olha que coisa louca. Muita gente, quando você fala sobre isso, você explica mais ou menos, tem aquele senso comum, né, que a pessoa fala, sim, eu gosto disso aí, gostei dessa ideia, é boa, é boa. Qual que é o nome disso? Aí o pessoal fala, agora eu entendi. Então nós vamos, sim, falar sobre municipalismo, vamos falar sobre democracia, soluções, problemas, Estado, voto, tudo isso que está aí permeando a cabeça da galera ultimamente, como a situação tá apertada. Olha, meu Deus, é muita notícia, é muita desgraça. 2021 ou 2020B, 2020.2, vai saber, tá vindo com tudo, né? Hoje, dia 12 de janeiro, e já estamos assim. Tem muita gente nem conseguindo viver até o dia 20, todo mundo tá super desesperado, mas olha, tô aqui para falar para vocês, calma, calma, o mundo não vai acabar, né? Nem os maias acertaram a data do fim do mundo, nem Nostradamus acertou, meu amigo. Não vai ser aí esse povo do QAnon, do Storm que vai acertar. Então, respira, fica aqui na Shockwave Radio, fica aqui, acompanha o Tá em Choque, porque hoje eu tenho convidados ótimos, excelentes, para a gente conversar um pouquinho. Eu sempre gosto de trazer assuntos que às vezes nem estão aí, né, na mídia, ninguém está falando disso, mas é importante trazer para o debate, para a gente conhecer melhor, ver o que as pessoas estão falando e, quem sabe, até apresentar algo novo para você que está ouvindo a rádio. Para quem está acompanhando a rádio desde cedo, já teve aí o Jornal Crítica Nacional, fizemos a reprise, e também o PH Vox, acompanhando sempre, né? Eles estão aí de olho nas eleições americanas, o que aconteceu, todo o caminho até hoje. Eles estavam fazendo isso desde fevereiro, se eu não me engano, de 2020, e ainda estão fazendo a cobertura de todos os fatos e acontecimentos nas eleições americanas, agora na troca de presidente. Vamos ver o que vai acontecer, não é mesmo? O Trump ficou de dar aí aquelas, ele não avisou nada, avisaram por ele, a notícia começou a rodar nas redes sociais e o pessoal estava esperando um pronunciamento do Donald Trump. Esse pronunciamento não veio ontem e está marcado entre aspas, porque não é certeza para hoje. Eu tenho certeza que os meninos do PH Vox estarão acompanhando aí, fazendo a tradução simultânea para todo mundo ouvir também. Então vamos ficar de olho. Qualquer coisa que aconteça, eu vou colocar o link lá no nosso canal do Telegram. E para você que está curioso, fala, mas eu ainda não instalei o Telegram, qual que é o canal da rádio? Tá aí para vocês, ó, Rádio Shockwave. Então entra lá, t.me/Rádio Shockwave, ou simplesmente procure @Rádio Shockwave, já vai aparecer o nosso canal, certo? Então eu vi que teve uma debandada, né, para o Telegram, agora todo mundo foi para lá, tá uma zona, eu vou falar bem a verdade para vocês, já tem grupo que o pessoal tá se matando, tem canal que tá completamente flodado de comentários, já tá todo mundo desesperado lá também. Então olha, calma, vamos aprender a usar as redes sociais com mais parcimônia, né, com mais paciência também. Vamos ser moderados, não precisa ficar aí perdendo os cabelos, puxando os cabelos, né, nessa histeria louca. Então, gente, fica a dica para vocês, vamos usar com mais calma, porque a vida acontece aqui do lado de fora da internet. Então, é importante, nós vamos falar sobre isso hoje também, então é importante ficarmos de olho no que está acontecendo ao nosso redor e, lógico, procurar soluções.
Muita gente fica falando, né, criticando, até enchendo um pouco o saco. Ah, mas vocês falam demais, não estão fazendo nada, tá só aí falando dos problemas, criticando, mas não dão solução nenhuma. E olha, na verdade, o trabalho aqui, não só da rádio, né, mas de todas as pessoas envolvidas na rádio, é justamente esse, buscar soluções, trazer conteúdo e sempre colocar a mão na massa. E nós estamos fazendo isso também através do portal de notícias, que está aqui para vocês, vou colocar na telinha, shockwavenews.com.br. Estou atualizando o site para melhorar o visual, então se você tem alguma dica, né, fala, Ju, faz o fundo mais claro, deixa mais assim, deixa a fonte maior, vai lá, pode me ajudar também, que eu agradeço demais. Então pode mandar suas dicas para o Telegram, esse é o canal pessoal que você conversa comigo, @shockwavecontato, certo? Então, entrem no Shockwave News, tem muitos artigos legais, o pessoal está produzindo texto, está escrevendo, olha, tem poesia, tem contos, já tem pessoal falando mais, né, sobre política também, tem algumas mensagens de ano novo, vai lá que tá muito legal. E sabe quem está escrevendo? Vocês, são vocês que estão produzindo todo esse conteúdo, que me deixa muito feliz. Essa era a minha intenção e tá funcionando. Muita gente boa escrevendo textos ótimos, alguns mais curtos, outros mais longos. Tem resenha de livros, tem resenha até de filme. Tem de tudo lá na Shockwave News. Esse é o lugar para todo mundo hospedar o seu conteúdo, ok? E também o nosso site, shockwaveradio.com.br, está atualizado, tem a programação completa da rádio lá, você pode ouvir a rádio pelo site ou pelos aplicativos. Eu atualizei todos os demais aplicativos na Deezer. Nós não estamos mais, devido àquela censura ridícula e a parceria que a Deezer fez com o Sleeping Giants, eu falei, não quero meu conteúdo em um site ridículo, né? Que tá apoiando aí perseguição de conservador. Então, para mim já deu, vai lá, fica lá, Deezer, ninguém liga para você, dane-se, a gente tem outras alternativas, por que não? Não é mesmo? Assim como muita gente veio me perguntar sobre o Twitter. Bem, gente, rapidamente para explicar aqui, o nosso Twitter foi banido ficamos muito tempo aí sem conta no Twitter, porque nós fomos banidos e misteriosamente a conta voltou. Assim que a conta voltou, eu fiz questão de apagar tudo, porque eu não sei se voltaram com a nossa conta, para ir lá fuçar, achar alguma coisa, para tentar até jogar a gente em algum inquérito, né? Vai saber, vai saber. Então, no fim das contas, depois dessa confusão, dessa atitude ridícula do Twitter, falei, quer saber? Chega, eu vou sair do Twitter também, não tem problema, continuamos lá no Instagram até quando der, e também aqui na rádio, né, gente, que este é o canal de comunicação que eu quero dedicar a maior parte do meu tempo, e também ali na propaganda boca a boca, né, o pessoal vai dando as dicas, gente, você já conhece a Shockwave, se não conhece, vai lá, ouve, legal e tal, então essa propaganda boca a boca vale muito para mim, por isso que eu falo, compartilha a live com seus amigos, vale a pena, traz o pessoal para assistir hoje também. E se vocês têm perguntas, como esse programa já foi gravado, pode fazer, não tem problema. Eu vou estar com vocês aí no chat. Hoje eu tô double trouble, tô aí no site comentando com vocês também. Então me dá um oi aí no chat, manda sua pergunta que eu salvo. E depois, em outra live, a gente responde tudinho, tá certo? Bem, então hoje eu tô aqui, já fiz a introdução rapidinha, né, sobre as notícias, tem mais coisas acontecendo, mas eu vou atualizando vocês pelo canal do Telegram, ok? Então eu vou chamar primeiramente, todo mundo gostou da participação dele, estava todo mundo mega animado, né? Vocês estão acostumados a ver o Michel só ali moderando os chats e conversando com vocês, bloqueando quem está dando flood, mas hoje ele está aqui comigo também, novamente. Michel, tudo bem? E aí, Ju? E aí, pessoal, tudo certo? Olha, vamos que vamos. Hoje o assunto é aquela coisa, né? Tem muita gente que até concorda, mas nem sabe do que está falando. Acha assim que tem tudo a ver, mas não sabe às vezes nem o nome, né? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre municipalismo, vamos falar sobre... E aí, né, nossa democracia, políticos. Os políticos, nossa, que a gente tanto ama, né? Gente linda, iluminada. Trabalha muito. Vamos conversar sobre municipalismo. Ai, meu Deus, o que é isso? Eu vou pesquisar no YouTube, olhar live de menino de 12 anos explicando como é que faz as coisas. Vai dar certo, sim, vai dar certo. Ou então o pessoal fala, seus anarquistas, seus ANCAPs. Confia no pai.
Trust the plane, vai dar tudo certo. O barco tá afundando, mas, gente, relaxa. Não precisa nem saber nadar, só senta aí e espera. Então, vamos trazer a solução um pouquinho mais para perto da gente, né? A coisa tá muito, não apenas globalizada, não tô falando de globalismo, tá, gente? Calma, respira aí. O pessoal já fica desesperado, né? Mas a coisa foi se ampliando, ampliando, e hoje em dia até um pequeno probleminha que acontece na sua vida, você tem que pedir pro papai Estado, pro governo federal, qualquer coisa do tipo, para vir te socorrer. E é justamente isso que deixa tanta gente assim, perdida na vida, né? E no fim, eu estava falando isso hoje com o Luciano Oliveira sobre o fenômeno brasileiro, que é a pessoa que odeia o político, mas ama o Estado. Nossa, e aí o pessoal, eu não tenho político de estimação, e o que estão fazendo com os nossos impostos? Tem que fazer isso e aquilo outro. Como é que diz? Mulher de bandido, né? Sim, nossa, é bem isso mesmo, apanha e volta, rapaz. Mas vai gostar de sofrer assim no inferno, né? Cara, e é aquela coisa engraçada também que a gente vai conversar com o municipalista, eu vou chamar de municipalista, não sei se pode dar o nome, então vamos manter todo mundo aqui em segredinho. Aqui é o lugar dos anônimos, né? O que mais tem aqui é anônimo. E nesta casa respeitamos os anônimos, vou botar uma plaquinha lá. Municipalista é tipo o ilustra, assim. Então, vamos chamar desse jeito. Então, até esqueci o que eu ia falar. Tá, sobre democracia. Então, as pessoas tendem a culpar os políticos, com toda razão, a gente está fazendo justamente isso, não culpando, né, mas criticando e mostrando o que está de errado, só que elas esquecem que o sistema todinho está ferrado. Então, quem está lá, pouco importa. É só mais uma pecinha do jogo, né? Toda a engrenagem já está mais do que azeitada para receber X, Y ou Z de político. Não interessa quem está lá, a coisa só vai aumentando, perde o controle, né, de tanta democracia que a gente tem, e não interessa. Você vota aí em quem você quer votar, ele vai fazer parte do sistema e a coisa continua do jeito que está, né? Mas é duas coisas. Uma é entender que o sistema está tudo errado, e saber, né? E a outra é entender o que é que está de errado neste sistema que está tudo errado. Porque simplesmente ficar pensando nesse negócio, o sistema todo não funciona, então não tem o que fazer. Não é bem assim. Você tem que saber o que é que funciona, o que não funciona, o que está errado, por que é que está errado, para saber o que é que você deve fazer. Porque se tu percorrer um caminho errado, tu vai chegar num fim ruim. Então, simplesmente pelo fato de estar fazendo alguma coisa, não significa que tu vai chegar num final feliz. Só porque tu tá fazendo e estar fazendo é bom. Não, tu tem que entender aquilo no meio do que tu está fazendo. Claro que tem como tu ir lá num negócio que tá meio ruim e dar certo, mas não é muito da tua culpa, né? O que a gente viu aí foi na eleição passada, entrando um monte de político e chegou lá, eles não descobriram o que eles podiam fazer de bom, acabaram tudo virando jornalista. Exato. De olho aí no que está acontecendo nos Estados Unidos. Você fala, rapaz, minha rua que tá sem luz faz um mês, e aí? Né? Você fala, e aí? Mas essa é a questão, este é o ponto. E outro desafio também, como eu estava conversando com o municipalista lá no Telegram, é fazer isso chegar às massas, porque as pessoas já cresceram nesse sistema, já estão acostumadas com isso. Infelizmente, todo mundo gosta de falar de Red Pill, mas Red Pill virou aquela pílulazinha de morango mesmo, né? Porque o efeito é placebo, tá? Então, placebo. É Red Pill total, é placebo, a galera toma, finge que entendeu, mas efeito zero. E quando você joga alguma ideia do tipo, precisamos de uma nova Constituição, precisamos de um novo STF sem ser o STF em si, precisamos de juiz assim, a galera surta, chama a gente de louco, utopia, que a gente é anarquista, e o caramba, 4. Então, se ouvir o que eu tenho para dizer de Constituição, eles vão querer me internar, né? Porque eu digo, não, esse negócio de Constituição não funciona. Não tem Constituição nenhuma.
Então, quer saber? Já para aumentar a polêmica, eu tenho certeza que a galera tá no chat aí, todo mundo louco da cabeça e escrevendo pra caramba. Vou aproveitar e chamar o nosso convidado do dia, que é o municipalista, para contar pra gente os detalhes aí, tirar a dúvida também, que eu tenho várias dúvidas, né? A gente tá lendo as coisas já faz uns dias, mas sempre fica aquela dúvida na cabeça. Então, municipalista, boa tarde, tudo bem? Ou boa noite, Boa né? tarde, Tanto faz. boa noite, boa tarde, bom dia. Também, Michel, boa tarde. E a galera que está Salve. ouvindo a gente aí no chat, assistindo, não sei, que para mim aqui tá só o áudio. Mas aí, a ideia é que a gente falar sobre o que é democracia, por que ela dá errado, por que é um Deus que sempre está fadado a falhar, né? Aí para quem está ligado aí nas referências, já pegou essa aí, já de começo. já Como tá que a gente pode resolver ligada. isso, né? Voltado para as massas, que é isso que a Ju ela falou ali no começo. E basicamente vai ser esse nosso papo aqui. Por que a democracia dá errado? Por que todo tipo de democracia é assim? O que a gente pode fazer? É exatamente isso. E eu já começo o começo aqui do caminho, da conversa. O problema está na centralização do poder. Né? O sistema político que a gente tanto fala aqui, que a rádio também tanto fala, que a gente tem que votar nulo e tal, porque o sistema político é extremamente fechado, né? A gente só vota naqueles políticos que é pré-escolhido pelos partidos. Enfim, o voto de legenda, né, coeficiente eleitoral, tudo isso acontece porque porque o poder está centralizado em Brasília, ou Brasília está com o poder centralizado porque primeiro o sistema político era fechado. Entender essa diferença é crucial para a gente saber a raiz do problema. Né? Aí, que vem primeiro, a galinha ou o ovo, né? Só para dar uma palhinha, não faz muito sentido você primeiro ter um sistema político fechado para só depois você conseguir centralizar lá o poder, né? Porque como que você conseguiu ter o poder de fechar o sistema político? Então, será que o problema é apenas um sistema político fechado? Ou será que é a centralização do poder como um todo? E o municipalismo é justamente isso, a descentralização do poder. Então, aí já... Não, mas a galera fica muito atenta a isso, porque muito se foi discutido sobre o voto distrital, e parece que o assunto morreu. Nem os eleitores, nem o povo, a gente fala aqui de povo, né? Nem a galera, muito menos os políticos, voltaram a esse assunto, que era ali só uma faísquinha, né? Só ali um comecinho para descentralizar tudo isso, e o assunto tá parado. Isso é estranho, né? Pro municipalista que ele falou, tá com o microfone fechado. Ele falou, para quem pegou a referência, tu leu aquele livro Democracia, o Deus que Falhou? É justamente desse livro que eu tô falando. Eu não li, eu queria saber qual é o conteúdo dele para saber se vale a pena ler. Ele tem a ver então com o municipalismo? Também. O municipalismo proposto como solução pelo Hoppe lá no final do livro, não é o mesmo municipalismo que eu falo aqui, enfim, acho que nem tem muito a ver com o tema, mas ele explica certinho por que a democracia dá errado. Ou seja, ele levanta muito bem, ele como que fala, ele diagnostica, faz o diagnóstico muito bem preciso de por que a democracia dá errado. A solução que ele propõe, eu não acho que é adequada ao Brasil, talvez ela seja mais adequada aos Estados Unidos, né, que já é um sistema mais descentralizado. Mas ele explica certinho por que a democracia é uma bosta. E tanto com dados, né, com estatísticas, como com lógica básica, explicando assim para uma porta. Se a porta lê bem devagarzinho e 10 vezes, a porta consegue entender. Mas ele não sai, então, do sistema democrático. Ele dá uma solução para a democracia funcionar. Não. É uma solução para sair da democracia, na verdade. Para você abandonar esse sistema. É um livro que vale muito a pena ler. Já fica a dica pra galera também, que tá todo mundo desesperado, né? Qual livro que eu leio? 2020 tá começando, eu quero ler livros. Mais um aí pra lista de vocês. Justamente, né? Ele propõe a volta à ordem natural da sociedade, né? Ele, para quem não conhece o Hoppe, ele é conservador e ao mesmo tempo ele é anti-estatista, né? Não vamos dar nomes mais precisos aqui porque já pode espantar a galera, mas é bem isso. É um conservador anti-estatista. Mas aqui, o municipalismo que a gente vai falar aqui não é simplesmente abandonar a democracia de vez, né? A ideia é basicamente descentralizar o poder, porque se você chega lá, então, assim, galera, bora todo mundo acabar com a democracia?
meio que não é uma estratégia muito popularizável, sabe? A gente tem que combater a democracia e no raiz do seu problema, que é a centralização do poder, mas não necessariamente a gente precisa dizer o nosso objetivo é acabar com a democracia, né? Porque, enfim, isso demandaria uma reeducação política total, não só sobre o que é democracia, sobre o que é Estado, mas sobre toda a política. E seria um trabalho muito árduo. É um trabalho necessário, mas eu não acho que esse é um trabalho que é suficiente. A gente precisa de coisas a mais para a gente conseguir ajudar nesse processo, né? Porque a gente está aqui do nosso lado, a gente tentando fazer a nossa mudança cultural, todo mundo com o bolso liso aqui, né? A gente não tem como pagar um monte de militante para ficar dentro de universidades, a gente não tem bilhões na conta, né? A gente não é enfim, aquele narigudo lá dos States, que vocês devem conhecer aí. Então a gente precisa de armas mais eficientes que eles usam para operar nessa estratégia cultural. E essa é a ideia. E o municipalismo, ele se baseia nisso. Quando você fala assim para o cara, chega no seu Zé da Esquina e fala, olha, Brasília está muito longe, né? Já pensou se a gente pudesse pegar uma passagem de avião e aparecer lá em Brasília toda vez que o político fizer merda, quer dizer, a cada segundo, né, todo dia, e todo mundo chega lá e fazer um protesto, e se eles não obedecessem, a gente pudesse dar uma pressionada em caixa alta, assim, em todas as letras, uma bela de uma pressionada. E se tu for pegar pelo princípio democrático mesmo, é impossível, né? Porque para tu ir para Brasília, tu tem que pegar um avião. Quantas pessoas na sociedade podem pegar um avião? Exatamente. Aí você continua falando, professor, olha, mas já pensou se quem concentrasse o poder político, quem realmente tomasse as decisões mais importantes, né, a maioria delas, tivesse mais pertinho de você e essa pessoa não fosse tão protegida, porque Brasília é belicamente protegida, militarmente protegida, porque é um centro de comando, né? Agora você não tem como fazer o mesmo para 5.500 municípios. Então a pessoa já entende na hora, a pessoa já concorda com isso, a grama é verde, tipo isso, 2 mais 2 igual a 4. O político está mais perto de mim, eu consigo pressionar ele muito mais facilmente, né? E pressionar aqui não é só fazer manifestaçãozinha na frente, assim, na rua, na frente da prefeitura. A gente pode fazer mais coisas do que isso, né? Tem algumas notícias, às vezes, que eu vejo do Nordeste aí, que fazem com prefeitos que não cumprem promessa de campanha, depois vocês vão pesquisar. Não, é engraçado porque muitas pessoas dão a solução sendo a seguinte, vamos tirar então, né, Brasília lá, deixa Brasília para lá, esquece, e vamos voltar a capital do Brasil, né, vamos colocar lá no Rio de Janeiro, então. Mas só que o cara que mora no Nordeste continua ficando longe do poder centralizado, ele está longe, então a situação dele fica na mesma, vai ajudar para quem está no Rio de Janeiro, quem está no máximo ali em São Paulo, Espírito Santo, consegue viajar até lá, fazer mais manifestações, é uma coisa mais próxima, não é tão longe assim como Brasília, mas do resto do Brasil continua exatamente a mesma coisa, não adianta mudar, né? Sim, mas comparado com Brasília, o Rio de Janeiro é uma cidade, Brasília não é uma cidade, não é à toa que não tem prefeito. Exato, não tem. Brasília não tem rua. Uma hora eu olhei, eu tava em Brasília com o pessoal de tudo Brasília calçada. Que tava me mostrando, né? Aí, se tu atravessa essa avenida aqui, não sei o que, eles me cortaram e começaram a rir. Que avenida? Isso é o Eixão, mané. Brasília não tem rua, não tem avenida, não tem calçada. Diz eles que tem, mas tu não caminha em Brasília como se caminha numa cidade normal. Não tem assim, andando na rua, uma loja aqui, outra ali. Não, é uns prédios isolados assim no meio do quarteirão, e é um monte de grama, e aí tem um pouquinho ali de calçada no meio do monte de grama, tu tá caminhando lá, é horrível andar lá. Brasília não é uma cidade, Brasília é um distrito, né? É um prédio que foi feito para governar a sociedade de longe dela. Então nem para o brasiliense é interessante a vida naquela cidade, porque ela não é uma cidade. Pelo menos o Rio de Janeiro serve para os cariocas, agora Brasília não serve para os brasilienses. Verdade, bom ponto. Outra coisa que eu queria perguntar, aproveitar que a gente está falando sobre isso, a gente precisa aí, muita gente vem falando de reformas, né? Reforma no judiciário, reforma no administrativo, reforma política. Com o municipalismo, a reforma teria que ser mais pesada, né? Então, esse é um ponto muito importante. Quando alguém fala assim, não, mas a gente tem que trocar o STF, a gente tem que fazer uma emenda constitucional e tal, aí as pessoas param e pensam, caraca, mas para passar qualquer vírgula contra os donos do poder, é uma dificuldade tremenda, e você está querendo aí chegar e trocar de Constituição, né, porque a Constituição atual ela não permite municipalismo, né,
Você teria que trocar de Constituição, mas isso é extremamente impossível, se você é um utópico, né? Porque isso é impossível. Mas só que assim, a solução, gente, ela tem que vir de fora. É óbvio que não tem como você pedir para o pessoal que está lá em Brasília ou eleger uma nova constituinte e escrevam e a pior coisa que pode acontecer, né, parafraseando aqui o Pontes, eu acho que ele falou, são os donos do poder escrever uma constituição para eles de novo, sabe? Aí que eles vão ajustar ainda mais a Constituição, porque atualmente eles estão tendo que meio que burlar várias regras e rasgar a atual Constituição, por mais socialista que ela seja. Imagina uma nova Constituição escrita pelo atual STF, comandada por eles e pelos políticos atuais. Seria uma coisa completamente socialista, né, comunista. A gente estaria vivendo na China, né? O Brasil seria a China 2.0. Não sei se eu poderia dizer o nome desse país aqui, né, sem derrubar a live. Não sei como que tá. Não, pode. A gente aqui tá guerreiro, tá guerreiro. Mas, assim, E o que as pessoas não conseguem entender é que quando você vai fazer uma reforma, não uma reforma, né, uma troca de Constituição, ou uma grande reforma que seja por fora do sistema, a quantidade, a dificuldade, na verdade, não está no tamanho da sua alteração. Tipo, se você for fazer uma proposta, uma PEC de emenda constitucional, quanto maior ela for, quanto mais ela ir contra os interesses dos políticos que lá estão, mais difícil ela vai ser para provar, né? Aí as pessoas querem levar essa mesma lógica para fora do Estado. Não é assim que funciona. Se fosse assim, olha só o absurdo. Eu vou alterar uma vírgula contra os donos do poder. Uma causa muito pequena. Aí eu tenho que mobilizar o Brasil inteiro para provar uma causa muito pequena para tentar pressionar os políticos. Mas se você for fazer fora do Estado, a causa tem que ser grande, porque ela tem que valer a pena a luta, né? Ela tem que ser justa e tem que valer a pena. Porque as pessoas vão pensar assim, não, a gente vai fazer todo esse movimento para trocar de Constituição por uma coisa que vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Não vale meu esforço, amigo, eu sinto muito. Então, é justamente o contrário. Quando uma causa é grande e fala assim, olha, vai mudar tudo isso aqui que você vê de problema. Quem manda na tua vida, ou pelo menos o cara que está tentando ser o homem da sua casa, né, segundo o outro convidado aí, que me falha a memória agora, que falou recentemente, esse cara, ele não está mais escondido de você em Brasília. Ele não é como hoje, que ele manda em você e você não consegue devolver. Você não consegue devolver em forma de pressão popular. Ele vai estar morando na tua cidade, no teu município. É isso que tem que chegar para as massas. As pessoas entendem isso. Sem precisar estudar a política, a economia. As pessoas já são a favor disso, porque 2 mais 2 igual a 4. A grama é verde, né? Ainda, pelo menos, a gente não está naquele tempo que a gente tem que provar que 2 mais 2 é igual a 4, né? Tomara que eu não esteja tão enganado assim. Mas a alteração tem que ser por fora do sistema. Tem uma coisa que eu vi nos municipalistas, que esse negócio de fazer a Constituição usar o poder constituinte originário. Isso está certo, de acordo com o entendimento do direito nos termos de hoje. Se tu pega e escreve uma Constituição e pede para todo mundo assinar, os próprios juristas, pessoal do poder, eles vão entender que isso é legítimo. Então, pelo menos isso tu não vai precisar explicar para eles. Se tu consegue convencer as pessoas a assinarem um documento que seria a Constituição. Só que como eu sou contra a Constituição, eu tenho as minhas ressalvas com relação a ser o único documento que forma as bases do Estado. A gente tem uma coisa parecida na Inglaterra que chama Carta Magna. Carta Magna, ela não é a Constituição, mas é um documento que, de acordo com o entendimento deles sobre o direito lá no país deles, é um dos documentos que compõem a Constituição. Como é que foi escrita a Carta Magna? Foi mais ou menos do mesmo jeito que eu vejo que o pessoal do municipalistas ali fala. É um documento, só que ele não trata de todos os assuntos, ele trata de alguns básicos, e o povo, ele deu suporte com a iniciativa dos nobres, e os nobres apresentaram o rei e falaram, tu vai ter que cumprir isso aqui. O rei, que eu acho que era o João Sem Terra, o cara que não tinha a menor popularidade lá na Inglaterra, ele olhou, não vou cumprir. Só que ele era um contra a nação inteira, eles conseguiram fazer o rei, não lembro se foi na época dele ainda, cumprir as determinações que estavam na Carta Magna. Então, de acordo com o meu entendimento, tu não precisa formar a Constituição inteira, só que aí tu precisa quebrar a noção de um documento único,
que também existe no direito, que é a Constituição, que ela não está num documento só, que é justamente por causa da Inglaterra. E tu pode apresentar um documento que poderia ser, assim, mais ou menos uma emenda à Constituição, que ela negaria alguns artigos da Constituição, mas ela seria mais forte que a Constituição a permitir o municipalismo, por exemplo. Não, agora o centro das decisões do povo vai ser no município, e o Estado e o governo federal, eles não vão mais ter aquelas prerrogativas que tem, sei lá, no artigo 21 e 22 da Constituição, por exemplo. Aqueles ficam revogados, por exemplo. Assim, isso é meio parecido com a emenda constitucional, mas não é bem isso. Ou poderia ser aquela dos militares, né? Tipo, uma emenda constitucional em que tá escrito assim, a emenda: agora o texto integral da Constituição é o seguinte, aí a nova Constituição. Mas, assim, independente de qual for o caso, quem está em Brasília não vai aceitar de maneira nenhuma fazer isso aí. De qualquer forma, né? Vai ter que ser por pressão popular, vai ter que ser por pressão de caminhoneiros, aí que vocês me entendam. Não precisa parar o Brasil, né? Mas só de parar Brasília já tá bom. Não é lá que é o problema, não é lá que o poder está centralizado, para que parar o Brasil inteiro, né? Mas, enfim, algumas ideias de como a gente pode pressionar, então, aí o umbigo da besta, né, Brasília. Mas, de qualquer forma, vai ter que ser um movimento de grande adesão das massas, vai ter que ser um documento enxuto. A reforma em si, do que para resolver nossos problemas, virá depois disso, de forma local, de forma municipalista, né? E não entendam mal, essa Constituição não é para você escrever nela, ou nessa Carta Magna, nesse pedaço de Constituição, não é para escrever nela assim, fica proibido o comunismo. Não é para isso. É só para você descentralizar o poder. É para você reorganizar completamente a estrutura do Estado. É para isso que serve. E, é claro, fixar ali talvez algumas bases do direito, porque assim, não dá para você não tocar em certos pontos que são essenciais para a Constituição, né? Mas não precisa ser no mesmo documento, é claro. Claro que pode ser vários documentos, você aprova um de cada vez. Por exemplo, você faz primeiro uma reforma estrutural do Estado, né? Você descentraliza o poder, e depois você passa uma outra parte da Constituição para refazer o sistema judiciário, enfim. Que eu acho que primeiro a gente tem que descentralizar o poder. No meu entendimento, esse é o mais importante, porque senão, se Brasília continuar a ter o poder de reverter a situação, ou seja, se o poder ainda estiver em última instância centralizado em Brasília, qualquer alteração que a gente fizer antes será necessariamente revertida lá na frente. Pode demorar alguns anos, né, para evitar uma grande revolta ali de contra-ataque, né? Mas, assim, cabalmente iria acontecer. Então, primeiro a gente tem que tirar esse poder das mãos de Brasília, trazer para os municípios e proibir, assim, que Brasília tenha o poder de alterar a Constituição, enfim. E aí a gente poderia entrar em mais detalhes, né? Mas eu acho que o foco aqui, eu acho que isso já ficou bem claro, né? Que a gente tem que descentralizar o poder, que o problema é a centralização do poder. Agora, a grande questão é como a gente vai levar essas mensagens para as massas. E tudo isso começa naquilo que a Shockwave Radio começou com a campanha do voto nulo, que é a deslegitimação do atual sistema. Só que a gente não tem que apenas deslegitimar o sistema eleitoral, a gente tem que deslegitimar a centralização do poder. Deslegitimando a centralização do poder, a gente torna viável esse caminho para, daqui a alguns anos, a gente conseguir propagar uma proposta de Constituição que depois, lá na frente, pode ser aprovada via referendo, né? E a gente pode falar mais detalhes sobre como a gente poderia chegar até lá. Mas sim, essa é a ideia geral. Um assunto interessante também para a gente discutir aqui, até colocar, porque eu vejo isso como vantagem, a questão da corrupção e do lobby, né? Hoje a gente está na mão aí dos grupos lobistas, então se o cara decidir que sim, a gente vai ter que usar máscara para o resto da vida, aí, meu filho, você vai ter que usar máscara para o resto da vida, não importa se na sua cidade tem 45 graus o ano inteiro, então não tem vírus que sobreviva, problema seu, você vai ter que usar máscara nesse calor de qualquer jeito. Então, o
lobby e toda a corrupção que envolve de pessoas, que é muito fácil, né, municipalista? Vai lá em Brasília, com a pastinha embaixo do braço, visita alguns 5, 6 lá dentro e pronto, já está feito. O cara vai levar isso para pauta no Congresso, vai passar lá, né, na Câmara, depois no Senado, fechou, tá feito aí, leis e PECs e o caramba todo. E quando isso tá no município, o cara vai ter que viajar de cidade em cidade, a corrupção vai ficar um pouquinho mais difícil, né? E se tem alguma cidade muito corrupta, o cidadão pega e fala: tchau para vocês, fiquem na corrupção, vou para a cidade do lado. Sendo que hoje em dia, se você quer se livrar da corrupção, você tem que mudar para outro país, né? E além disso, além de mudar para o lado, as empresas também fugiria dessas cidades mais corruptas, porque assim, se você está, é coisa de lógica básica, se você está beneficiando aquele empresário corporativista, você está, por tabela, prejudicando todos os concorrentes dele, correto? Você dando uma vantagem devida ali. Então, todos os outros concorrentes vão tender a trocar de cidade, né? Vão fugir dali. E, além disso, num sistema, numa confederação de municípios, né, um sistema municipalista, você pode desmembrar cidades por meio de plebiscitos locais. Você fala assim, olha, eu não gostei aqui que o Boulos ganhou em São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, só o município. Eu acho que é uma cidade muito grande, a gente pode aqui desmembrar e fazer um município menor aqui, né? Pega um meio milhão ali, ou alguns bairros, alguma região, e separa. E elege ali o seu próprio prefeito. Isso separa a Zona Leste natural. Todinha, joga a Zona Leste para lá. Tem gente eu acho que vai ter que separar do universo, Jonas. Desintegra, chama o Thanos, faz puff. Que dó. Eu sou da Zona Leste, tô zoando porque eu sou da Zona Leste, né? Então eu posso. Lugar de fala aqui, licença. Lugar de fala, tem que salvar a Ju de lá, tem que. Não olha para trás, você não virar uma estátua de sal, Ju. Eu vou tentar. É que o prazer de ver a destruição dos inimigos é muito grande nele. Ai, que mancada. Mas, assim, tô Mas brincando. também a gente fala de separar, né? Vamos supor, como você deu o exemplo aí de São Paulo, mas tem muito município pitititico que poderia até fazer uma fusão também, né? Para facilitar a vida das pessoas que estão morando ali pertinho. Exatamente. Você não tem que ficar dependendo de um governo estadual para organizar as políticas de segurança. Não. O município é pequeno, beleza? Junta ali os municípios mais próximos, ou faz uma coligação, uma cooperação entre os municípios, formando ali, na prática, um condado, né, que seria igual lá nos Estados Unidos, mas não oficialmente. Pode ser apenas como uma coligação, uma colaboração entre os municípios, né, junta ali meia dúzia de prefeitos e faz um sistema de segurança, eles mesmos organizam. Essa preocupação de que municípios muito pequenos não se sustenta. Bom, primeiro, que a maior culpada de isso acontecer atualmente é a Constituição brasileira, que impõe um monte de burocracia para você manter uma máquina pública municipal muito inchada. Então, trocando de Constituição, esse problema já é resolvido. E segundo, que os municípios estariam totalmente livres para fazer parcerias de cooperação entre eles, para, então, organizar políticas públicas, né, de segurança, de saúde, enfim, o que estiverem que fazer. Então, o municipalismo, na verdade, é ao contrário do que as pessoas pensam, né? Nossa, agora eu vou, aquelas cidades pequenas vão deixar de existir. Não, as cidades pequenas hoje, elas parecem que têm alguma liberdade por elas estarem desmembradas, por elas serem muito pequenas, mas na verdade elas torram mais dinheiro na máquina pública do que arrecadam impostos. Então ali apenas para bancar funcionalismo público. Esse é um grande problema do Nordeste, inclusive, que é a ausência dessa liberdade de você poder desmembrar ou aglutinar municípios de acordo com as decisões da própria população local, né? Seria através de plebiscito, de voto direto, que poderia ser feito isso, para não ter aqueles municípios minúsculos apenas para sustentar a função, né? Eu acho que o Michel quer fazer uma pergunta também, mas rapidinho, só vou perguntar isso que está na minha cabeça girando. E o governo estadual? Vai ficar onde? Ou nem fica? Então, a gente pode ter vários caminhos para isso, né? Ou a gente tira bastante atribuições, né? Já que eu falei aqui que essas questões ali que estão acima do município podem ser resolvidas em conjunto entre parcerias municipais. Não, para que serve o governo estadual, né? Se não é para isso. Bom, a gente pode apenas, na transição, transformar os governos estaduais em colaboração. Então, você já disse que os estados são um gigantesco convênio entre as prefeituras, para que, então, as prefeituras possam alterar e ir desmembrando esses convênios, separando em vários convênios, em vários conglomerados e municípios, ali em diante, né? Porque a gente não pode falar assim, com instalar de dedos some a polícia militar, né? Porque ela é do governo estadual. Não é assim que funciona. Não dá para fazer isso. Eles teriam
que virar uma coisa mais flexível para que os próprios municípios pudessem ir alterando, ou, por exemplo, um município que está na fronteira de um estado trocar de estado, se assim for melhor, ou fazer ali micro-regiões, né, no Brasil. Mas tudo isso gerenciado de baixo, através dos municípios. Não tem que ser o governo central, Brasília, que tem que dizer, olha só, tá vendo essa fronteira aqui? Passou na minha cabeça que agora esses municípios agora não vão mais poder cooperar porque eles estão em estados diferentes. Vai ser mais difícil a cooperação deles. Não, isso não faz sentido. Os problemas locais têm que ser resolvidos de baixo. Por isso que o nível intermediário ele tem que vir dos municípios. Tá, eu não tinha pergunta. Rapidinho, Michel, eu tenho só para mostrar. Olha que coincidência louca da vida. O municipalista acabou de falar sobre a polícia militar e tudo isso. Olha a PEC que está circulando. Isso aqui é do Senado, tá? Do site do Senado. PEC prevê a federalização do sistema de segurança pública do país. Os caras estão querendo fazer uma ONU. Da polícia, tipo, praticamente vai virar todo mundo capacete azul, né? Olha só, essa senadora Rose de Não Freitas. lembra quando morreu a Marielle, aquela galera desfilando lá, eu quero o fim da polícia militar, era isso daí. Sim. Que eles estavam preparando a população. Exato, ó, a PEC incorpora as polícias civis à Polícia Federal, unifica todas as polícias militares em uma polícia militar da União e ainda propõe a unificação dos corpos de bombeiros militares em um corpo de bombeiros militares da União. Tudo em Brasília, nada fora de Brasília e fica só em Brasília, pelo jeito. Isso aí que o Getúlio Vargas começou a fazer quando ele diminuiu o calibre das armas das PMs, né? Ele queria que não tivesse nenhuma chance de haver insurreição contra o governo dele a partir dos estados. Calibre? As polícias militares tinham até canhão, pra vocês terem uma ideia. Pois é, agora... Nem coturno pode usar. Tem que usar aquele sapatinho de metalúrgico, nem coturno mais pode usar. Os coitados não têm condição de combater o crime. O Alan dos Santos que vive dizendo que quando a polícia, a PM, invade um morro, eles não chamam de guerra. Guerra é contra quando é uma gangue contra a outra, porque aí eles têm arma de verdade para lutar. Bom, pelo menos a arma dos policiais dispara sozinho, não precisa nem apertar o gatilho, né? Tá, mas deixa eu voltar no negócio do Estado. Não sei se foi a Ju que perguntou. Eu estava estudando, com relação ao Brasil colônia, que não tinha Estado ainda. Eu sei que o Estado é importante no Brasil porque as culturas elas se encerram no Estado. Tu vai no Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha ela é diferente da de Santa Catarina. Claro que um pouco influi, mas a gente sabe que existe alguma coisa ali que pode ser que não necessite nenhum poder político para isso, simplesmente determinam aí a província tal e a província tal não tem nenhuma lei uniforme para os outros, é só os municípios que governam. Então, não sei se deveria haver Estado, eu só sei que existe essa diferença entre estados, né? Os Estados Unidos eles têm uma diferença que os americanos quando vêm para cá eles notam, nossa, mas aqui cada estado tem uma cultura diferente dos outros, lá cada estado tem uma lei diferente dos outros, e isso não faz com que eles sejam estados diferentes culturalmente. Então de repente o estado não seria necessário de existir. Agora, o que eu vejo assim com relação ao município dos municipalistas é a democracia. Agora, como é que eu vou explicar isso, sendo que eu não domino todo o assunto ainda? Mas o que eu vi assim é que... Vamos ver se eu consigo trazer a memória para conseguir explicar direito. Ah, tá. Uma coisa que eu não vi os municipalistas falando é sobre a sociedade resolver os próprios problemas. Já vi muita gente falando que nos Estados Unidos se queima o poste de luz ali, quem troca a lâmpada são os moradores. Aqui tu tem que pedir para a prefeitura resolver o teu problema. Tu não pode cortar uma árvore porque a prefeitura vai lá e te multa. Então ainda o município não é o poder mais poderoso que a população deveria ter. Deveria deixar um pouquinho mais os poderes na população, não dizer que é o voto
que dá poder à população. O voto é uma parte. A centralização do poder em Brasília é um outro problema. Colocar para os municípios realmente ajuda, mas ainda tem que dar mais poder para a população, ela ter a capacidade de iniciativa para poder resolver os próprios problemas. Com relação a tapar buraco de rua, se tu faz isso hoje, tu é multado, por exemplo. Então, eu não vi os municipalistas falando disso, vi falando de coisas muito interessantes, como de leis penais, por exemplo, poder ser diferente de um município para outro. Ou eu não ouvi, eu vi só na minha mente, eu queria que fosse assim, não disseram, mas eu acho que sim. Não, é assim mesmo. Isso daí eu acho que é importante mesmo. Mas ainda acho que pode centralizar o poder mais na família, na organização comunitária, e deixar um pouquinho a centralização do poder no Estado um pouquinho de lado, para que o povo possa gestar a sua vida sem depender do Estado. Sim, com certeza. Por que eu, pelo menos, não falo muito disso? Porque eu vejo que essa é mais uma batalha muito mais cultural e uma coisa de muito mais longo prazo, né? Só que o sistema político descentralizado, ele tende a levar as pessoas, por causa dos incentivos do sistema, né? Do sistema, da sociedade, como as coisas funcionam. Hoje, quando você centraliza o poder, tá tudo muito lá em Brasília, tudo vira uma coisa muito abstrata, os problemas são apenas números, e dá aquela impressão de que o governo central, ele é todo poderoso, todos os problemas poderiam ser resolvidos se não houvesse corrupção. Isso acontece porque há um distanciamento muito grande do que é o Estado, de como que funciona o Estado da população. Mas, quando você traz para perto, e até em cidades grandes, com o tempo vão inevitavelmente separando, desmembrando, né? Porque se elegeu o prefeito, eu não gosto daquele prefeito, ele é vagabundo, safado, eu vou aqui desmembro no meu bairro, ou aqui junta com os bairros, aqui forma um novo município de 10, 15 mil habitantes. Quando você traz o poder político para bem pertinho ali a nível de bairro, ou a nível de região de município, né, depois que forem desmembrados, as pessoas começam a lidar diretamente com o problema. Lidando diretamente com os problemas, é natural que as pessoas parem e pensem, pera, por que eu tenho que dar meu dinheiro pro filho da mãe que tá ali na prefeitura para ele resolver o meu problema? Por que eu não posso fazer isso? Lembrei de uma coisa. É uma coisa automática. Que eu queria falar. Tu falou de trazer o problema para mais próximo. Eu sempre digo no reino, no Brasil colonial. Eles não elegiam o prefeito, eles elegiam o cara que exercia ali a função de secretário de tributos, secretário de obras. Eles escolhiam muito mais diretamente do que escolhendo o prefeito, porque tu escolhe o prefeito pensando, agora ele vai nomear o cara bom para fazer as coisas do município, né? E no sistema que tinha no Brasil colonial, os eleitores, eles votavam no cara que era o funcionário do prefeito que ia fazer as coisas da prefeitura, e não votavam no prefeito, votavam em juiz também. Eu acho uma coisa, eu não consegui ler tudo, porque cada pontinho eu pegava e ia lá ver, mas o que era que estava acontecendo aqui mesmo? E aí eu não consegui ler a obra inteira lá, um artigo. Mas olha só a diferença, tu votar no secretário em vez de votar no prefeito. Com certeza, tem uma diferença e é muito mais vantajoso. Imagina se a gente pudesse eleger o delegado de polícia, então tivesse mais delegacias. Então, quando a gente fosse tirar a nossa licença de armamento, né, aquele conceito subjetivo que fica todo a critério do delegado, não seria tão útil para o sistema, porque quem estaria elegendo o delegado seria a própria população ali local, ali no bairro, ali na cidade, né? Então, para vocês verem como que, mesmo que você tenha uma lei autoritária, se as pessoas que estão sendo escolhidas, elas estão sendo escolhidas localmente, o autoritarismo não consegue se impor, porque uma coisa é o fulano de tal que está longe de mim, mandar em mim, e quem vai aplicar a coerção sobre mim é o policial, só que o policial ele não sente a culpa, porque ele fala, tô só cumprindo ordens, eu vou aqui bater na senhorinha que tá na rua, que não tá usando máscara, porque é pelo bem dela e porque eu tô seguindo ordens, né? Infelizmente, muitos policiais, eu não sei se são todos, a maioria eu acho que não é assim,
Mas muitos policiais têm esse sentimento, não tem esse sentimento de culpa porque estão seguindo ordens. Agora, quando o cara que vai tomar a decisão de fazer isso está no seu bairro, você pode simplesmente, beleza, você está cumprindo ordens, então eu vou ali na casa de quem te mandou cumprir ordens, vou ali no delegado, vamos sentar a peia nele. Você pode fazer isso hoje lá com a STF? Você não pode. Municipalismo é isso. Municipalismo é quando você consegue colocar quem realmente toma as decisões do Estado de joelhos, e não a família ficar de joelhos perto do Estado, que é o que acontece hoje. E tem a questão também dos impostos, né? Ali, como a gente viu, do Dória dando aumento de 47% no salário dos funcionários lá, todo mundo ganhando aumento e a população fica só olhando. Eu vejo que no municipalismo isso poderia ser mais fácil de você ter a participação das pessoas, falar, não, este imposto não vai aumentar, ou então, não, a gente precisa que aumente esse imposto, porque estamos passando por uma fase assim na nossa cidade, está vindo mais indústria para cá, então aí vai da necessidade de cada um. Eu estava lendo algumas coisas justamente sobre tributação, né, até para você poder fazer, às vezes, doações. Vocês estavam falando que não era permitido, hoje você não consegue, hoje faz muito tempo, né, você não pode fazer uma doação ali para uma escola pública, por exemplo, eu quero doar cadeiras, doar uma televisão, doar... Não pode, isso aí é com a prefeitura, então tem o orçamento, não pode sair nada do orçamento ali, tem que ser tudo certinho. Você não pode, às vezes, nem encostar seu carro e doar marmita, porque vai vir alguém da prefeitura e vai até te prender, se duvidar. Então, eles acabam cortando toda a solução que a população tenta dar, dela mesma asfaltar uma rua, ou então ela mesma querer abrir ali, né, uma rua entre um bairro que está com um espaço vazio, não tem como você fazer isso, tudo vai direto para a prefeitura. Isso seria um pouco mais facilitado dentro do municipalismo, não? Com certeza, porque, bom, primeiro, a parte de impostos, né? Todo e qualquer aumento de impostos, alterações das leis tributárias, teriam que ser aprovadas via referendo. Isso é uma coisa que todo mundo apoiaria, né? A população quer cada vez que reduz os impostos. Porque essa nova Constituição, ela não tem que ser fraquinha, a gente não tem que ficar com medo de fazer algumas poucas alterações. Não, tudo que for consenso, por exemplo, essa da parte da tributação, só aumentar via referendo, todo mundo vai apoiar. Quanto mais motivos tiver para essa nova Constituição, para as pessoas lutarem por ela, melhor. Né? A gente pode fazer todo tipo de alteração que a gente entender que todo mundo vai apoiar a gente. Se isso aqui vai apoiar a gente consegue colocar lá. É claro, sempre seguindo pelo que é certo, porque aquilo que deve ser feito. A gente não vai colocar coisa errada lá só para ganhar apoio. De jeito nenhum, isso deslegitima a causa, isso não tem como dar certo. A gente tem que colocar tudo que é benéfico, que ao mesmo tempo é popular. E tem um monte de coisa, gente. Às vezes parece que, nossa, eu tenho que reeducar as pessoas, porque senão elas não vão me apoiar. E eu tenho que ficar conversando, dando 50 aulas para uma pessoa, para ela poder apoiar as minhas causas. Gente, não precisa. Fala assim, cara, eu acho que quem deveria escolher o delegado, quem deveria escolher o secretário, o subsecretário, que ia cuidar de asfaltar a rua, ou de arrumar a luz, ou de permitir ou não consertar as coisas, a própria população permitir. Quem deveria escolher não era o prefeito. Isso tudo deve vir da população diretamente, né? Para as pessoas começar a resolver seus próprios problemas. Isso as pessoas concordam com isso, né? Que, assim, qual que é aquele ideal, né? O mito do Estado, que é a democracia, o Deus que falhou, o nome do livro lá. É que as pessoas pensam que a democracia é o poder do povo para o povo, né? Esse é o conceito. Mas o que você vê? Você olha para o conceito, qual que é o conceito? Democracia é o governo do povo para o povo. Aí você vê o que está acontecendo, o governo dos políticos para eles mesmos, só que com o povo pagando a conta. É muito fácil você deslegitimar o sistema, porque ele está esfregando isso na cara, todo mundo está vendo isso. Você só precisa colocar algo contrário a isso, ou seja, um sistema descentralizado, o municipalismo, como solução. E é claro, tem que ser uma proposta bem feita. Eu muito menos, eu não sou enfim, eu não entendo muito direito constitucional, embora eu estude, né, por fora, para entender o que tem que ser feito, mas aí a gente pode chamar o Evandro Pontes e outras pessoas que entendem bastante direito para a gente escrever uma Constituição e, a partir dela, a gente conseguir criar um movimento que, ao mesmo tempo, vai deslegitimar o Estado, através de voto nulo, através de muitas campanhas, deslegitimando a centralização do poder, que é a raiz de todo mal na política. É a centralização do poder. E como você faz isso, tendo uma proposta para pôr no lugar. Porque uma coisa, isso aqui é um dos pontos mais importantes dessa live, né, dessa gravação. Uma coisa é falar assim, você entender, eu entendo que a solução é local.
Eu não sou do partido me dê papai. Eu quero resolver, eu quero ter liberdade para cuidar da minha própria vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é você convencer 200 milhões de brasileiros a ter o mesmo pensamento que você. Entendeu? É muito mais difícil. É claro que a gente também tem que fazer isso, mas a gente não tem que fazer só isso. Não sei se eu estou falando muito rápido, né? A gente não tem que fazer só isso. A gente tem que também descentralizar o poder, trazer o poder mais perto das pessoas, na medida do possível, com que elas já concordem com a gente. E essa é a ideia do municipalismo. Tu não tá falando rápido, não. Eu queria falar na mesma velocidade que tu. Com relação à Constituição, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança estava escrevendo uma, e ele fez assim, ele também não é jurista, ele juntou um grupo de notáveis, de acordo com o entendimento dele, para escrever uma Constituição. Eu não sei se ela está pronta, ele falou que iria apresentar. Mais ou menos dessa forma como os municipalistas falam, de mostrar para a população e para ela aprovar como plebiscito, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que teve em 2014, 15 ou 16, alguma coisa nesses anos aí, que logo depois que deu aquele problema lá com a Dilma, de todo mundo saindo na rua, eles chegaram, a gente tem a solução para o problema, vamos fazer uma nova constituinte. Aí eu fiquei olhando assim, cheguei nos caras que estavam recolhendo a assinatura. Tá, o que vai sair daí? Vai sair uma Constituição do jeito que o povo quer. Tem certeza que vai sair do jeito que o povo quer? Não, mas eu acho que o jeito que vocês querem que seja constituinte vai ser o jeito que vocês vão convencer o povo de que ele quer desse jeito aí. Então eu não vou assinar isso daí porque tu não me convenceu. Exatamente. Olha só a contradição. Você fala assim, gente, o problema é o poder centralizado, a gente está muito longe, a gente não consegue ir lá e pressionar o STF. Então a gente elege um poder central, que é a Constituinte, né? A gente elege um poder central para descentralizar o poder. Olha só que maravilha, faz todo sentido, né? A gente deixa... Tá muito errado. A gente deixa o bandido cuidando do cofre. Já teve outros modelos de coisas que foram uma tentativa de dizer que não era assim. Se eu não me engano, foi no Equador, que eles pegaram, em vez de selecionar políticos eleitos, eles pegaram assim uns gatos pingados do povo, assim, pegaram alguém que não era político e juntaram ali e nem intelectual, nem nada, era gente simples do povo e juntaram. Agora a gente vai ter uma Constituição feita pelo povo. E aí, como é que foi feita essa Constituição? Daquela mesma maneira que a Fernanda Tactani fala que são aprovadas lá as medidas da ONU. Chegou uns inteligentinhos ali, falavam alguma coisa nos ouvidos deles, aí eles pegavam e escreviam uma norma, uma regra lá na Constituição. E saiu uma bela de uma Constituição de ditadura tirânica. Seria a Constituição do Mindê Papai, né? Aqui no Brasil. For fazendo esse modelo, todo mundo tem direito a ter um Bolsa Família de 5 mil reais, né? Claro que estou exagerando, mas teria muito desse tipo, né? E além de, claro que não tem como você pegar quem não entende qual que é o problema para tentar resolver o problema. Não precisa ser intelectual, mas você tem que entender qual que é o problema, né? E querendo ou não, nós já estamos vivendo sob a Constituição da ONU, porque está na prefeitura, está no governo, está no governo federal, está em todo lado. Então, se você sai um tiquinho ali da risca que eles colocaram, meu amigo, você está ferrado, porque aí sim a perseguição vai ser braba. Olha, um assunto que o pessoal fica muito agitado é sobre eleição. Mas as eleições, o voto tem que ser impresso, o voto não tem que ser impresso, o voto isso, o voto aquilo, e as pessoas ficam realmente apreensivas, vai chegando o próximo, tudo é campanha, todo mundo quer se candidatar, vira aquela bagunça. Aí a gente falando de municipalismo, o esquema das eleições permanecem os mesmos ou então ele acaba se ampliando? Porque se você está ali no seu bairro, quantos partidos, né, você vai colocar? Tem cidadezinha assim que, nossa, até o diretório é só uma salinha, tem partido que nem chega na tal cidade, tem poucos, poucos, não eleitores, mas candidatos, tem poucos candidatos, então cada cidade tem a sua necessidade, algumas pessoas simplesmente não querem nem sair para prefeito, nem vereador, nem coisa nenhuma. Minha dúvida sobre as eleições são essas, a gente fala muito aqui na Shockwave sobre a questão de
as eleições e os candidatos serem extrapartidários, né? Tipo, não tem um partido, é candidatura independente. Então, eu vou sair aqui porque eu quero, fui lá no cartório, registrei, agora sou candidato, voto em mim, é nóis, tá pronto, acabou. Esse modelo entra também dentro do municipalismo? Com certeza, né? O municipalismo é uma ideia muito mais abstrata e a gente pode colocar, vai fazer uma nova constituição, juntar uma galera aí, o Evandro Pontes, mais o Príncipe, talvez, né? Mais uma galera que entende de direito, e a gente pode colocar tudo aquilo que é óbvio que deve ser feito, né? E é claro que você não precisa estar num partido para você concorrer. E é claro que a gente também pode colocar outra coisa, dinheiro público para financiar partido ou, pior, candidatura, né? Propaganda para político se eleger? Não. Isso não. Eu acho que isso teria que estar uma proibição dessas coisas na Constituição. Eu acho que isso que todo mundo ia concordar. Além de você não precisar de um partido, você não ter dinheiro público para partido nem candidato. Enfim, melhorar questões de... Enfim, pode falar. Tá, não no município faz muito mais sentido esse negócio de não ter partido, porque não são 513 vereadores. Tu não precisa ter um bloco que já concordou contigo para votar em bloco numa coisa. Municípios são poucos vereadores, a maioria, então eu defendendo a minha ideia, eu não preciso estar no partido que defende aquela ideia. Então a candidatura avulsa ela faz muito mais sentido para vereador do que para deputado federal, por exemplo. Então não é só uma coisa que é uma ideia boa a candidatura independente. Não, é uma coisa que funciona no município. Na União, ela é mais uma briga para tu não ter que obedecer a todos os partidos que tem e não ser obrigado a formar um partido para dizer que a tua ideia faz sentido, que até eu sou contra isso, porque tu pega lá a Bíblia e diz o Partido dos Fariseus. Eles tinham um registro no TRE, lá de Israel. Não, eles eram pessoas que se uniam em volta de uma ideia. Isso que era o partido, não era um registro no cartório. E para criar um partido também nos modelos atuais, vocês viram, né? Saiu aquele UP, que é o União Popular Socialista, mas não sai um partido conservador. Então essa briga vai ser eterna. O TSE não vai permitir nenhum partido conservador. Pode juntar assinatura, pode fazer macumba, fazer o que vocês quiserem. Não vai sair. E isso já facilita, porque eu estou representando um pessoal lá que está falando, Ju, sai, você vai ser uma ótima prefeita. Eu jamais sairia, mas eu estou falando aqui só de exemplo. Mulher na política não dá certo. Mas vamos supor, mas eu não quero nenhum partido que está aqui tem o estatuto com as coisas que eu estou defendendo, então vou sair sozinha, né, independente, fui lá no cartório, fiz isso, sou candidata, pronto. É algo, assim, é um senso comum, né, eu não sei se teria alguém que falaria, não, eu sou contra isso é um absurdo, tem que ter partido sim, o Estado tem que dar dinheiro para os partidos, a não ser que fosse a pessoa dentro do sistema, né. Uhum. Com certeza. Imagina, às vezes eu fico tentando imaginar como que a mídia poderia ir contra o municipalismo. Ele fala assim, olha, não, essa ideia de deixar o poder mais próximo do povo, essa ideia de descentralização do poder é muito perigosa. Os políticos têm que ficar protegidinhos lá em Brasília, sim, isso que é bom para você. Não faz sentido. E é por isso que pelo menos eu não conheço algum caso de uma doutrinação pró-centralização do poder em si. Uma coisa é você falar, não, o Getúlio Vargas foi um grande presidente, nossa, só falta professor de história, quando vai falar de Getúlio Vargas, só falta lamber a foto dele no livro de história, é uma coisa assim, uma cena trágica. Para quem já testemunhou esse tipo de coisa, é horrível. Mas assim, uma coisa é você enaltecer figuras que centralizaram o poder, outra coisa é você tentar propagar a ideia em si da centralização do poder. Fala assim, não, político tão longe da população, para eles conseguirem, se elege, pronto, não tem mais que dar satisfação, e para eles ficar longe do povo e não ter pressão popular, né? Você não consegue convencer as pessoas a favor disso, não dá. Né? No máximo, você vai conseguir fazer e enaltecer um político que fez isso, mas você não vai elogiar ele por isso, você vai elogiar por outros motivos, né? Foi o pai dos pobres, etc e tal. Tanto é que o fato de ser assim é que o Estado, o sistema não consegue combater a ideia de descentralização do poder em si, não consegue combater diretamente. E esse que eu vejo é um dos maiores pontos fracos do sistema. Uhum. Que eu ia dizer? Uma coisa que seria difícil é dizer que o município deveria fazer as leis penais.
E a mídia, ela sempre, quando é alguma coisa que ela não quer, ela sempre inventa alguma volta para tentar convencer a população de alguma coisa. E se toda a mídia se reunir, eles podem fazer o povo pensar que todo mundo pensa que realmente estão contra a descentralização do poder. Mas até tem um cara que ele é teórico do municipalismo, que eu comecei a ler um texto dele, não li o inteiro, só que o cara, ele era comunista. O municipalismo era uma forma de se atingir o comunismo. E não sei se tu já leu o cara, o Murray Bookchin. Já ouvi falar, mas eu tenho um perfil no Twitter para dar uma dibrada na galera sossa, que é um perfil que se diz socialista e municipalista ao mesmo tempo, né? É claro que aquilo ali é só para passar boa tática, essa daí é boa. Eu tava falando isso outro dia, falei, opa, tem que dar uma disfarçada ali, pegar os caras, peguei você concorda comigo sim? Só para dar uma zoada. Comunista no movimento monárquico. Comunista no Instituto Federal daqui da região, ela concordou com o municipalismo, e ela é comunista, se roxa. Pois é, esse cara aí, o teórico, ele era comunista, ele era anarquista, que também era uma corrente que ela tinha origem socialista, e depois ele partiu para o municipalismo, Murray Bookchin. Sim, é um municipalismo libertário, né? Eu li alguns artigos dele, tá? Sobre ele, né? Não li livros, na verdade. Pois é um monte de coisa que agora está na direita, libertarianismo, anarcocapitalismo, e várias dessas coisas elas surgiram na esquerda e a direita está abraçando, e eu não sei qual é o problema que pode levar a isso daí. Assim, dentro dos anarquistas você tem de tudo, né? Do mesmo jeito que você tem todos os espectros dos pessoal estatista, o pessoal que quer ter um Estado, você vai ter todos os espectros do pessoal que é anarquista. Só que, assim, a comunidade, vamos falar assim, a comunidade ANCAP no Brasil, ali tem uma ala progressista que não presta. Toda vez que eu vejo um passando na minha frente, eu já fico com raiva. Não tem como. Principalmente o pessoal fala assim, mas se não fere o PNA, qual que é o problema, né? Da vontade de atravessar a tela e dar uma surra no moleque de 14 anos que tá falando uma coisa dessa. Mas, assim, tem uma minoria ali que, não sei, na verdade eu não sei, não faço ideia do quanto dessa quantidade, né? Que é um pessoal mais conservador. Tem de tudo ali, né? E a gente tem que tomar cuidado, tá? O cara é ANCAP, ele é de direita. Não, peraí. Não é assim que funciona, meu amiguinho. Não é assim que funciona. Tem um monte de ANCAP e defensor de aborto, que é uma coisa totalmente lógica, né? Como que você vai contra a propriedade privada do feto, né? Mas isso é outro assunto. Mas, assim, tem de tudo, tá? Tem que tomar cuidado, porque tem de tudo nesses meios. Assim como tem galera que é estatista e comunista, vai ter galera que é anarquista e comunista. O comunismo tem como ser empregado sem o Estado? Tem como ser imposto sem o Estado? Não tem como, né? Mas os caras querem, né? Assim como eles querem fazer a economia marxista funcionar sem preços, né? Sem a livre concorrência, e sem preços não há cálculo econômico, eles querem fazer. Eles vão conseguir o quê? Matar um monte de gente no processo. Mas se é possível, não é possível. Eu estou tentando lembrar o nome daquele grupo de Black Blocs. Tem o Black Lives Matter e tem um outro. Tem um que eles são armamentistas, que eles saem armados, é esse? Desses modernos aí que bateram nos... Don't Fuck Around, Coalition, alguma coisa assim? Isso, esse é o que eu tô falando. Não sei se é o mesmo que o Michel tá falando. Não, mas eu tô falando de um dos mais famosos. Um é o BLM e outro é o... tem o ACAB, né, que é contra a polícia. Tem esse daí que o municipalista falou. Tem os antifas, tem... A gente vai lembrar. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta. Não, é porque eu ia dizer que eu li as diretrizes todas deles e aí eles querem liberdade. A liberdade que eles pregam é chipar todo mundo. Ai, beleza, nossa, bacana, legal. Defender as instituições democráticas significa defender a democracia, tá ligado? Sendo que é justamente o oposto. É uma conversa assim, fora. Tá fácil. Olha, agora, como a gente tá na Shockwave Radio, né? A gente aqui pega muito no pé da galera, fala muito sobre cultura.
E a guerra cultural, né? Eu li algumas coisas disso, né? De como a cultura versus o establishment tá ficando cada vez mais difícil. Porque quando você centraliza a cultura, e é o que vem acontecendo, a gente viu aí lei Rouanet, lei Aldir Blanc, lei disso, lei daquilo, projetos de lives, projetos do governo federal, aquilo é uma ditadura da cultura, né? Tudo que tá aqui dentro do governo é cultura, o que não tá dentro do governo, você que se porque você não vai ter recurso nenhum, então você vai ter que se virar. E a cultura vem mesmo das pessoas, então você ali que tem uma tradição, que tem um grupo, que você está aprendendo um instrumento, você traz a cultura de outro lugar, mistura, faz uma coisa nova, então sempre parte das pessoas, das famílias, das comunidades e assim por diante. No municipalismo, eu vejo, assim, né, tô aqui projetando na minha cabecinha, que isso facilitaria demais o nosso trabalho, para mostrar para as pessoas que a cultura vem dali, da terra, do chão, das pessoas fazendo isso acontecer, e não de uma iniciativa do governo de dar dinheiro para quem eles acham que deve comandar a cultura, né? Exatamente. Falando, puxando um gancho aí que vocês gostam de falar também, os neocons, né? Os neocons. O que eles querem? Qual que é o sonho da vida deles? Eles falam assim, não, a gente vai restabelecer em todas as escolas, ensino fundamental e ensino médio. Se der, a gente coloca na faculdade também a disciplina de moral e cívica, né? De moralidade e civilidade. Sabe quem que vai dar essa aula? O comunista, seu inteligente. Né? É o comunista que vai estar ensinando para o seu filho o que é civilidade, o que é ser uma pessoa decente, aos moldes comunistas. O Estado não pode ser usado como uma ferramenta de propagação da cultura. Isso é tão óbvio que eu não sei o que a gente tem que falar de uma maneira mais fácil para fazer os neocons entenderem. Não adianta. Eles querem colocar uma mulher lá no ministério que vai fazer tudo pelos combater os direitos dos humanos, mas acaba fazendo o contrário e depois fala, ué, por quê? Pikachu surpreso. Fica com a cara do Pikachu surpreso. Não tem como. Agora, se você está no sistema municipalista, isso sequer é viável. Por quê? A gente vai eleger o cara que vai cuidar aqui na educação, o secretário de educação do município. A gente elege o cara. Você conhece o cara, porque o seu município vai ser pequeno, e vai ser pequeno porque a cada vez que um prefeito que você não gosta ganhar, tipo toda eleição, você vai querer desmembrar o teu município para eleger o teu próprio. Então você vai estar perto da população, vai estar perto dos políticos em alguns anos, tá? Mesmo em cidades grandes como São Paulo. Aí o cara vai lá, o secretário que você elegeu da educação, e faz uma bosta dessa. Coloca os comuna para passar educação de comunismo para as crianças, né? Doutrinação e tal. Você vai lá na casa dele e visita ele. Uma visita democrática, sabe? Então, é muito mais difícil. Agora, quando você tem uma ordem que parte de uma hierarquia completamente burocratizada lá de Brasília, você vai ter que ir lá no ministério da responsável por essas coisas, vai reclamar com ela. Olha, eu acho difícil, né? É muito inviável. Não tem como a gente ficar pegando um avião para ir para Brasília toda hora para fazer isso. Sim. O que eu vejo nesse negócio de estar ainda centralizado nas mãos do Estado? Todos os professores que trabalham em colégios, eles têm algum viés ideológico. E se tu obriga as crianças a irem para escolas e permite apenas que elas aprendam dentro de escolas, tu vai estar sempre sujeito a esse tipo de coisa. Agora, se tu não obriga as crianças a irem para a escola, não obriga elas a seguirem uma lei, que estão aprovando aí umas leis de homeschooling, isso daí é um problema que está sendo criado, legislação, regulamentação de homeschooling. Porque sim, vai ter que ensinar comunismo em casa. Tu simplesmente pode conhecer uma pessoa que ela entende de educação de criança, que ela não tem nenhum diploma e contratar para ser tutor do teu filho, por exemplo. Aí tem gente que fala, mas e os pobres, não sei o quê. Calma, as soluções se arrumam. Aqueles que são mais aptos a dar soluções, eles vão mostrar para os que são menos aptos como é que tu resolve um problema. Por isso que eu não gosto de centralizar as coisas nas mãos do Estado. Meu único problema com o municipalismo é que eu vejo ainda, parece que ainda tá muito nas mãos do Estado, mas dá para mudar isso daí, defendendo essa mesma ideia. Sim, exatamente. A ideia do municipalismo não é você simplesmente
resolver todos os nossos problemas políticos de uma vez. Não, a gente vai resolver a raiz do problema, a centralização do poder. Depois, cada um que lute no seu município, porque vai ser possível você fazer todas as mudanças que você quer no seu município. Hoje isso não é possível. Né? No sistema político que é ditado lá de Brasília, não é possível fazer isso. Então, porque assim, quanto maior for a alteração, quanto mais coisa a gente colocar lá, tem muita gente que ia ser contra a nossa proposta. Por exemplo, eu tenho um perfil que é teoricamente, supostamente socialista em municipalismo no Twitter, que é o Municipalista Socialista. Por que o pessoal o pessoal cai nesse bait lá? Teve um perfil grande até caindo nessa pegadinha. Porque eu não fico falando lá de fortificar a família, eu não fico falando dessas coisas, eu falo apenas da pauta principal. Quando você fala da pauta principal e quebra a perna do seu inimigo, que é a centralização do poder, depois as soluções vão vir localmente, que é onde a gente deve atuar. As soluções têm que vir localmente, mas essas soluções primeiro têm que ser viáveis. E o municipalismo serve para viabilizar, quebrar a perna do Estado. Um detalhe curioso que eu vejo quando a gente está falando sobre isso, a gente fala muito, né, sobre deslegitimar, tá difícil, deslegitimizar, sei lá, vocês entenderam o sistema. E também trazer, aqui é uma confusão que só. E também trazer soluções. Quando a gente fala sobre democracia e a quebra, né, da democracia, gente, a democracia está acabando, o pessoal fica muito desesperado, porque pensa que essa é a única solução justa. Olha que coisa doida. Então, a democracia para eles é a justiça em si. Não, é uma beleza, porque a gente escolhe e é o povo, e na verdade não é isso. Eu vi algumas pessoas falando sobre demarquia também, né? Até fui ler esses dias aí, depois eu vou até pegar, vou ler mais sobre isso. Só que o que eu acabei pegando nesse tema foi o seguinte, que é o meu entender, vocês me cortem e me corrijam, tá? Do que eu tô lendo esses dias. Mas a única forma de um sistema desse funcionar seria dentro de uma comunidade pequena, ou seja, poucos moradores, em que todos ali pudessem fazer essa escolha. Aí a gente já cai no municipalismo também. Fazer escolhas básicas. Por exemplo, olha, queremos construir um campinho aqui nesse matagal. Aí o pessoal vai lá e vota e fala, não, esse matagal deixa do jeito que tá, não tem que construir campinho coisa nenhuma. Ou então vem e fala assim, não, beleza, vamos construir um campinho, molecada vem jogar, vai ser bom para nossa cidade, pode ter campeonato, vamos fazer isso sim, vamos usar nossos impostos aí para fazer essa mudança. Isso, quando cada vez você vai subindo mais, vai envolvendo mais pessoas, fica difícil decidir, porque aí um grupo pequeno decide por você, mesmo a maioria não querendo aquilo, você vai ser obrigado a aceitar. Então, quando eu vejo assim, se você tá numa cidade, uma cidade pequena, e todo mundo ali tem o mesmo estilo de vida, todo mundo tá ali parecido, né, concorda com as mesmas coisas, tem até, vamos falar aqui de ideologia, mas não é bem isso, né, mas entra em acordo em várias coisas. É mais fácil você aplicar isso do que em nível nacional, da pessoa da outra cidade, que ali, sei lá, é uma cidade que tem mais indústria, na tua não tem tanto, na tua tem mais agricultores, então as necessidades são muito diferentes para todo mundo, para um poder lá em cima decidir por todos, né? E eu vejo isso acontecendo, por isso que dá tanta confusão. Então, hoje em dia, é um querendo tirar a legitimidade do outro e fazer do período que ele está como prefeito, ou governador, ou presidente, um verdadeiro inferno. Então, o cara não vai conseguir fazer nada, porque o que manda mais é a oposição do que a pessoa que está lá no cargo. E isso, se democracia é isso, meus amigos, não tem como, né? Aí eu vi muita coisa que eu gostei no municipalismo justamente por isso. É um começo, acho que é essencial começar de algum lado, muitas pessoas perguntam aqui pra gente, né, Michel? Tá, mas e aí? Faz o quê? Bom, não sei se foi hoje que eu falei, e aí o que a gente tem que fazer é o novo Mindê Papai. Sim. Exatamente. Então, assim, são várias coisinhas que você vai trazendo para mais próximo daquela cidade, daquele município, que ficam mais fáceis de serem resolvidas, porque ali todo mundo está falando na mesma língua, e quando eu digo na mesma língua, é que todo mundo conhece os problemas. Então, se é uma cidade litorânea, todo mundo sai e fala, estamos com um problema de esgoto na nossa cidade, isso aqui é prioridade para a gente resolver. Então, quando vai um deputado federal lá da PQP, por exemplo, um Hélio Negão da vida, e manda dinheiro para construir uma quadra de basquete, sei lá onde, você fala, não, cacete, não, burro. Aqui a gente está precisando de esgoto, cacete, eu não quero quadra, foda-se essa quadra. Você entendeu? Porque os caras lá não estão vendo o dia a dia daquela comunidade, né? Exatamente.
além de estar mais perto, né, a gente tem várias formas de explicar, não é explicar, demonstrar que o municipalismo é muito superior, né, que a descentralização do poder é muito superior. E essa é uma delas, aquela da corrupção, né? Eu ia até falar, mas vocês falaram na minha frente, ó, vocês estão sabendo mesmo. Opa, ó, estão preparados. Eu, Michel, fim de semana, ó. Mas fala de novo, porque é importante. Fala de novo. Sim, que o empresário corrupto, ele só tem que ir lá comprar o presidente do Senado, o presidente da Câmara, pronto. Vai colocar em pauta e alguns caciques partidários, pronto, ele já consegue a vantagem, ele ganha dinheiro, e com esse dinheiro que ele está ganhando comprando no sistema político, ele vai lá e coloca esse dinheiro nas universidades e tal, faz a massa de militante para crescer em apoio político de volta. Então, é uma máquina se retroalimenta, né? Um metacapitalismo. Mas você chega assim para o seu Zé da esquina, não precisa explicar metacapitalismo para ele. Fala, olha, imagina um político tendo que comprar os políticos de cidade por cidade. É impossível. Agora, imagina, além disso, imagina um sistema judicial, um sistema judiciário em cada região, né? Em cada região, não seria cada município, porque municípios pequenos se juntariam para fazer isso em conjunto, que é muito caro. Mas em cada região tem um sistema que pode processar o cara e culpar o cara e prender o cara. Então, cada município que fizer merda, ele pode ser preso. Tipo, não tem segunda instância, na primeira instância, o cara vai ser preso e já vai ser condenado, já era, game over. Então, isso é muito fácil de propagar, porque esse discurso anticorrupção, ele é muito forte, né? Mas uma outra coisa que a gente não consegue fazer, que não é tão fácil assim, é por causa do partido MIM de papai. Você fala assim, então a gente vai chegar lá, despeja uma bomba atômica em Brasília, acabou o governo federal, aí o pessoal, e o Bolsa Família? Opa, MIM de papai, você tá querendo cortar a minha quirela aí? Não tem como. Você fala assim, olha, a gente está tirando o poder político do governo federal, do governo central. Ele não vai mais poder interferir legislativamente nos municípios, né? Não vai poder interferir, mas vai ter lá um governo federal para questões como Forças Armadas, e também questões como... Ainda vai ter um executivo bem enxuto, bem menor que atualmente, né? Para ajudar populações carentes, esse tipo de coisa, porque infelizmente a gente não consegue chegar lá e cortar e podar de vez todo o governo federal e ser apenas um órgão de representação, assim, para carimbar o teu passaporte, tá ligado? É o ideal? É o ideal, mas não dá para fazer isso, né? Então a gente não consegue cortar de uma vez coisas como Bolsa Família, essas coisas, mas que na verdade, comparado com tantos outros problemas, esse é um problema bem menor, né, do que os que a gente tem aí. E além desses problemas ao propagar o municipalismo, a gente tem um outro, que é o chamado coronelismo, né? Que o pessoal, certeza aqui no chat, muita gente já está falando, não, mas os políticos municipais hoje são uma vergonha e tal. Bom, primeiro, que um dos grandes motivos deles serem uma vergonha é porque o sistema político que você elege o prefeito e os vereadores é definido em Brasília. Então, a culpa já começa em Brasília. E termina em Brasília de volta, porque isso só é ainda pior porque você não lembra do vereador que você elegeu. Porque você só presta atenção na política na política federal. Você não vai na internet ver o que está acontecendo na minha câmara de vereador. Isso não existe. Eu não faço isso. Ah lá o hipócrita lá, ó. tá propagando o municipalismo e não faz isso na cidade dele. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, a enorme maioria das pessoas não está ali acompanhando a política municipal, porque está todo mundo louco acompanhando a cada matéria que sai na Veja, cada matéria que sai no Estadão Comunistão lá, o que está acontecendo no governo federal. Por que isso acontece? É um problema de hábito das pessoas? Não, também, mas não é o principal. A atenção se volta para onde está o poder. A partir do momento que o poder está próximo, você vai olhar para próximo, você vai olhar para perto, e olhando para perto, vai ser muito mais difícil para os políticos passar as merdas que eles querem passar, que todo dia acontece, infelizmente. Mas estando perto, e outra, vai ser muito menos coisa para você acompanhar. O governo federal é cuidando de todos os problemas de 5.500 municípios. Você não consegue acompanhar aquilo. O processo legislativo, ele é extremamente complicado. Eu ouvi um podcast do Evandro Pontes no Senso em Comum há algum tempo, né? Falando sobre isso, e muito importante para vocês que entendam a baderna que é Brasília. Eu já sabia que aquilo era extremamente bagunçado, mas quando eu ouvi aquele podcast, eu falei, caramba, eu não sabia que o problema estava uma ordem de magnitude acima. É muito difícil, você não consegue acompanhar. Mas você consegue acompanhar meia dúzia de vereador. Então, é por isso que o coronelismo existe lá no Nordeste, principalmente no Norte. Justamente que o poder é centralizado. Por dois motivos, né, para resumir. O sistema político que elege esse pessoal é centralizado, é federal. E 2, você só
isso só tá pior porque você só presta atenção no governo federal, você não presta atenção no governo municipal. A centralização do poder, ela impede que os políticos locais resolvam problemas. Eu vi uma vez o que era um prefeito de uma cidade que ela ficava na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e aí para tu ir de uma cidade para outra, tu tinha que ir lá na rodovia federal que ficava longe das duas cidades, e aí eles pegaram e construíram uma ponte entre os dois municípios ali na parte que tinha gente, e no poder público não liberava. O cara eu acho que era prefeito e não conseguia que o poder público liberasse a ponte que ele deu jeito de construir e tava lá fechado assim. Aí ele pagou um bêbado para dirigir um carro velho e quebrar as barreiras que tinham colocado na ponte. Depois ninguém Genial. mais fechou. O Estado agindo por fora do Estado para combater o Estado. Justamente, é por isso que se cria esse tipo de coisa, porque eles são os caras que conseguem fugir da centralização de poder para dar algumas soluções para a sociedade. E aí tu tirando essa centralização de poder, tu dá chance para aparecer mais gente com melhores ideias. Certamente. E um outro ponto que eu acabei de me lembrar agora, que o pessoal às vezes critica, né? Fala assim, não, mas no municipalismo eu teria que seguir uma lei diferente em cada cidade que eu tiver. Bom, primeiro, deixa eu contar que isso já acontece, né, tá? Teve um vídeo que viralizou ano retrasado, ou em 2018, eu não lembro bem, de um dono de uma empresa de químicos, ele reclamando, extremamente indignado em vídeo, falando, olha, eu manipulo produtos químicos e, por serem produtos perigosos, eu tenho que conseguir uma licença municipal em cada cidade que eu passar. Eu não consigo, eu estou a ponto de fechar a minha empresa, porque cada cidade que eu passo, eu tenho que conseguir uma licença diferente. Porque estão querendo meter a regulação em cima de mim, mas eu não vou entregar naquela cidade, eu só passando. Eles não estão nem ali, estão nem aí, só querem multar e acabou. É a indústria da multa intermunicipal também. Então, olha, o poder estar centralizado em Brasília não impede do prefeito cagar na tua vida. Só impede dele descagar, dele remover uma cagada de cima. Né, do pessoal lá em cima. Ele permite que se crie problemas, só não permite que se crie soluções. Vídeo lockdown, né? A gente viu que o Calil tá fazendo, o que o Bruno Covas fez, impediu os caras de fazerem lockdowns absurdos. Não. Tem cidade que tem cidade que não. Mais uma prova, né? Exatamente. O poder centralizado, ele só não permite que o prefeito, que o município crie soluções, mas para cagar em cima da merda, opa, tá totalmente liberado, o STF aprova, tem um carimbo lá do STF. Mas, assim, no municipalismo, um dos grandes princípios que eu vejo que tem que ter numa Constituição municipalista é que as pessoas só têm que responder às leis de sua cidade, a menos que ela cometa algum crime contra outras pessoas, né? Aí você envolve um processo judicial em que uma terceira cidade, não envolvida no conflito, que escolhida pelas cidades envolvidas, vai julgar o caso, né? Então, fulaninho A, vamos lá, tipo, o Michel vai lá e briga comigo aqui, o municipalista, né? Aí a gente vai resolver isso, os dois judiciários da cidade chamam uma terceira cidade e falam, você resolve isso aqui para ser uma coisa mais imparcial. Por exemplo, é uma ideia, tá? É uma ideia. Mas não tem essa de eu estou dirigindo meu caminhão, eu tenho a minha licença municipal, né? Se uma cidade for comunista o suficiente para exigir uma licença para transportar carga, mas vamos supor que vai acontecer, né? Brasil é Brasil. Aí você não vai ter que obedecer a cada lei de cada cidade por onde você passar. Você só não pode, obviamente, entrar em conflito com outras pessoas, porque daí você está indo contra a outra pessoa, e a outra cidade vai querer defender o cidadão dela, né? Aí você tem um processo judicial. Mas desde que você não entre em conflito com outras pessoas, ou que você não interfira em bens públicos, né, que você não vai lá e estrague uma rua, enfim, você não interfira na vida das outras pessoas de alguma forma, você não vai estar sujeito a ter que seguir uma legislação de outras cidades. Então, você não vai ter que tirar um porte de arma em cada cidade, por onde você for viajar. Não se preocupe, isso não tem a mínima chance de acontecer. Não é assim que funciona. Seria um absurdo se a gente não olhasse para isso, né? Então, esse eu acho que é o terceiro e último ponto que levanta dúvida no pessoal, né? O primeiro, que é o Me Dê Papai, né? Que é o Bolsa Família. Não precisa acabar com o Bolsa Famílias, descentralizando o poder, ou coisas desse tipo, né? E esse outro que é o coronelismo, né? Que
o coronelismo ele só é fértil justamente onde o sistema político é fechado e que as atenções estão voltadas apenas para o governo federal, justamente porque o poder está lá. E esse último é que você não precisa seguir leis de outras cidades desde que você não prejudique outras pessoas. Então, são esses 3 pontos, eu acho que de maior discordância, e fora isso, eu acho que só tem concordância, as pessoas já concordam imediatamente. E também porque... Não, pode falar, Michel. Não, se eu não me engano, no Brasil colônia, o negócio funcionava assim, as leis que tinham, as cidades que tinham leis diferentes, se acontecia algum problema, quando elas ficavam no limite, vinha gente das 2 cidades, se juntavam no limite para julgar a causa, ou se elas não eram uma grudada na outra, o pessoal, as mesmas pessoas que iriam julgar, elas se juntavam no município do réu, por exemplo, para julgar a causa, mas era gente das cidades envolvidas só. Esse exemplo que tu usou de ele é arbitragem. Ele tem um exemplo que aconteceu no Brasil, foi entre países, que era Brasil e Inglaterra, que tiveram a questão Christie, e aí eles não se resolveram, aí selecionaram um árbitro para julgar a questão, que por sinal era alguém de um país que ele era até parente lá do rei da Inglaterra, ou da rainha, quem que era, acho que era rei. Mas mesmo assim julgou favorável ao Brasil. A arbitragem é quando são sistemas completamente diferentes que não se resolvem e tem chance de entrar em guerra, por exemplo. Sim, exatamente. Pronto, por isso Oi? Falei, Ju. Eu só ia repetir o que eu ia... Não, mas isso é boa essa informação, né? Porque as pessoas ficam, às vezes, com medo de, meu Deus, os problemas só vão aumentar, não vai ter solução, não tem ninguém para me ajudar. E não é bem assim. Tanto porque há o interesse de ambas as cidades, os municípios, né? De resolver a situação e ficar tudo bem para todo mundo, porque a própria população vai começar a cobrar, né? Tipo, a cidade lá, ó, os caras estão com mais indústria, tá podendo aquilo, por que aqui não tem? Aí vai lá no prefeito e faz aquela pressão. Não, agora aqui também pode. Opa, então tudo bem. As próprias pessoas vão cobrar, os empresários vão cobrar, né? O pessoal aí da indústria vai cobrar, então a engrenagem vai funcionando. Não pode pensar que vai dar tudo errado já está dando. Já está tudo errado. E a questão da justiça, né, dessa parte jurídica, vejam só, o STF, os caras estão praticamente, não só o STF, né, todo o sistema judiciário aí, ele já está fazendo o possível para retirar o júri popular. Então tem casos assim que os caras estão fazendo uma puta de uma manobra, de um malabarismo absurdo para tirar do júri popular, porque eles querem acabar com o júri popular. Né, que isso só atrapalha eles. Como que eles vão fazer aí, comprar sentença, fazer tudo o que eles têm que fazer, sendo que o júri popular julgou o cara como culpado? Então já teve caso até que eles trouxeram de volta o caso do cara que já foi condenado, culpado, tudo, pelo júri popular, e eles trouxeram novamente para trocar toda a sentença. Então você fala, cara, já não está funcionando faz muito tempo. Essa é a importância da gente ver as coisas de um jeito um pouquinho mais prático. A gente está falando aqui não é utopia, porque já aconteceu, pode acontecer de novo. Na verdade, o que a gente está vivendo... a gente já está vivendo isso daí. Então agora é a questão de sair disso, voltar a pegar os exemplos do passado que deram certo e até modernizar um pouquinho para adequar a nossa situação atual. E, vamos fazer. Não adianta só ficar falando que é utopia, que vai dar errado, que isso nunca vai acontecer, porque aí você tira até a ação das pessoas que estão querendo fazer, você desanima as pessoas, né? Eu vejo que discutir esses assuntos aqui, ainda mais, né, no clima que a gente tá todo mundo desesperado. Tenho certeza que hoje a galera já tá esperando o pronunciamento do Trump como se isso fosse mudar a vida dela lá na cidadezinha, lá, sei lá, em Bragança Paulista, ou então em Niterói, qualquer lugar, né? A pessoa pensa que pronto, agora o mundo vai acabar, o Biden vai subir, sendo que já teve gente muito pior no poder. E estamos safe, estamos vivendo. Por isso que é importante a gente olhar para o micro e melhorar isso daqui, porque não adianta, pode vir ONU, pode vir um escambau, a gente vai estar pelo menos
ciente de tudo que está acontecendo e mais apto para combater essas coisas, né? Mas se tu votar nulo, o PT volta, Ju. Ai, meu Deus, e o Haddad? E o Haddad? Meu, nem o Haddad pensa tanto nele quanto essa galera pensa. Nem a mulher do Haddad fala tanto dele quanto a galera fala, né? Impressionante. Agora a gente já... Bom, antes da gente encerrar, vamos para o lance do voto nulo, porque tem que começar de algum lado. E a gente falou muito de tirar, então, a legitimidade, tirar todo esse poder do sistema, não dos políticos. O político é ali uma peça só nesse jogo aí, mas tirar do sistema essa moral que eles têm de, olha, vocês estão concordando com o que está acontecendo, a gente vai trocando os jogadores aqui e vida que segue. E o voto nulo, a gente está focando bastante no voto nulo para 2022, justamente para isso. E olha, não está muito longe de acontecer. O pessoal fala, ah, mas isso daí é muito radical que vocês estão querendo fazer. Gente, hoje em dia a proporção, né, na estatística já está assim, 40% voto nulo, abstenção e branco, e 60% voto válido. Ou seja, a gente está muito perto de virar essa roda, de conseguir até uns 60% nulo, abstenção e branco, e só lá uns 40% de votos válidos. Ah, mas aí o prefeito, o governador, o presidente, tanto faz, vai ser eleito de qualquer forma. Sim, mas vai ser eleito sabendo que uma parte esmagadora da população não está querendo mais aquilo, então a pressão aumenta, e vocês podem perceber que eles já estão tremendo desde já, porque tem muita gente preocupada só com o fato de estarmos falando nisso. Eu tenho certeza, conforme os dias forem passando, a coisa vai ficando mais intensa, e nós aqui da Shockwave estamos colocando o nosso na reta por estar falando isso, justamente porque nós vamos ser perseguidos como todo tipo de, sei lá, vamos chamar a gente de anarquista novamente, né, de sei lá, de estar incentivando a desobediência civil, sendo que não é isso, nós estamos apenas falando, vamos ir contra o sistema. E também cobrar daquele candidato, daquela pessoa, na verdade, que quer se candidatar em 2022, chegar nela, grudar assim do colarinho e falar, e aí, meu irmão, você tá do nosso lado ou você quer entrar para o sistema? E aí, deixa a coisa rolar, né? A gente vê o que vai pegar. Exatamente. A minha visão sobre o voto nulo é que ele é uma excelente arma, mas ele não é suficiente, porque ele não é um motivo pelo qual as pessoas vão aderir à nossa guerra. Você tem que falar assim, olha, o motivo de você ter que votar nulo ou não comparecer ou votar em branco é porque esse sistema ele não tem como representar qualquer interesse popular, porque ele é extremamente fechado, é um sistema político fechado. E pior, ele é um sistema político fechado porque ele está refugiado do povo lá em Brasília. Então, o próprio discurso anti-centralização do poder, o próprio discurso municipalista é um propagador do voto nulo. Porque você precisa ter um grande motivo do porquê você vai rejeitar o atual sistema. E a primeira pergunta que as pessoas vão fazer quando, beleza, mas o que vocês vão pôr no lugar? Como a Ju e o Michel já falaram, né? Uhum. Então, o municipalismo, ele cumpre esses dois papéis ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você está fazendo um discurso anti-centralização do poder, ante esse sistema político completamente fechado, você já está propondo uma solução ao mesmo tempo, né, que é muito melhor que você apenas bater, você tem que bater e apresentar uma alternativa. Isso vai levar as pessoas a querer votar nulo, a querer anular ou nem comparecer, né? E eu ainda nem justifiquei o voto. Eu também não, eu vou ter que pagar R$10 lá depois, porque assim, não tem vácuo no poder, do mesmo jeito que não tem vácuo, não tem um hiato na cultura do poder do mesmo jeito, aí é aquela coisa, conseguimos, chegamos aqui, e agora? Não, fala, calma, a gente já tem um plano, relaxa. Eu tive uma ideia agorinha, enquanto... Agora, falaram, mas e o voto nulo? Eu fiquei pensando no Gene Sharp de eleições falsas, né? Tu não pode votar naquilo que tu quer. Então pega no dia da eleição, ou antes ou depois, sei lá, junto com a campanha do voto nulo, faz uma campanha de eleição de brincadeira para o pessoal votar naquilo que ele quer. Esses candidatos aí... esse sistema com urna fraudável, a gente vai fazer uma eleição aqui que a gente tem uma urna, que a gente deposita papel e todo mundo vai poder acompanhar a apuração das eleições. Agora vocês têm um papel em branco e vocês podem votar no que vocês quiserem. Vocês não precisam escolher dentre as opções que a gente dá para vocês. Vocês vão lá e escrevem, eu quero fulano no poder,
ou eu quero o municipalismo, ou eu quero ganhar 5 mil por mês. Vá lá e bota na urna e vocês vão apurar, a gente vai Metade apurar dos votos me dê papai. É isso aí. Aí é uma coisa para acompanhar, ver o que. Porque eu não quero ir votar numa urna eletrônica, ficar tantos minutos usando uma máscara, cadastrando meu dedo, sendo que quando forem apurar, eles que vão dizer quem é que venceu, eu não tenho nem a condição de acompanhar a apuração. Então o sistema está completamente errado. Vota nulo, vai subir ao poder, não sei o quê. Bicho. Rapaz, imagina só se tivesse eleições paralelas com as pessoas se candidatando sem partido, sem coisa nenhuma e a população votando diretamente. Eita! Eita! Você me deu uma ideia. E se a gente, depois que a gente começar a propagar isso aí, conseguir pessoas que vão nos apoiar fisicamente, localmente, e fazer eleições sobre o municipalismo. Fala assim, chega lá para o pessoal, e aí, galera, o que vocês acham de o filho da puta que, em vez de mandar da gente refugiar lá em Brasília, ele vai estar perto da gente para a gente poder posicionar ele? É a favor ou contra? E as pessoas votam, entendeu? A gente faz uma coisa aleatória com algumas grandes cidades espalhadas pelo Brasil, e aí a gente vai ter um resultado, né? Pesquisa eleitoral, a população é em peso a favor do municipalismo. Pronto, você estourou a iniciativa. Pronto, eita, eu já tô super empolgada aqui, já tô querendo, anotar as coisas e fazer arte, que aqui a gente é tudo louco, né? Então, dá aquela empolgação. Um cara que realmente pode ser juiz e vai lá, quer votar nesse cara para julgar as causas aqui? Aí nessa eleição aí a gente coloca o nome dele, se quiser que seja juiz, vote nele. Sim, a gente pode fazer todo tipo de eleição, mas vou ser honesto, essa ideia que eu dei agora, Ju, na verdade... Já eu tenho um vídeo já explicando isso aí, só o áudio, né? Lá no meu canal, depois você põe o link para a galera acessar. Eu vou agitar mais aquilo lá, podem ter certeza, não precisa se preocupar, não. Essa ideia de você fazer pesquisas de opinião para dizer, não, a população já é a favor disso, isso traz um benefício em marketing gigantesco, e não apenas no municipalismo, né? A gente pode fazer isso entrelaçando com voto nulo e outros tipos de eleição, e trazer essas ideias. No dia da eleição, a gente fazer isso. Aproveitar que o pessoal já está indo votar, né? Aproveita, opa, o que você acha disso aqui? Né? Se a gente tiver esse pessoal para ser nosso braço nas principais cidades, pelo menos do Brasil, em 2022, a gente vai conseguir crescer um movimento muito grande. Né? Mesmo que a gente não consiga virar em 2022, 22 pode ser o nosso trampolim para virar depois. Tem que começar, é assim que a gente faz, tem que tirar do papel e colocando em prática todas as ideias, porque uma hora vai dar certo, uma hora a gente vai conseguir. Olha, vamos já então para o encerramento. Rapaz, e o municipalista queria falar só 30 minutos com a gente, até parece, né? É mesmo? Era o meu plano, assim, não, eu vou começar e o papo vai alongar, e ela depois vai ter que postar isso e tudo, eu quero ver. Falei 30 minutos só para ela começar a gravar. Não, agora, esse foi o vídeo que a Ju menos falou. Não, é verdade, olha, eu tô sendo comportadinha aqui, o pessoal do chat deve estar até estranhando, mas gente, vamos lá então para o encerramento, terminando o nosso programa, que rendeu muito, eu tô muito feliz, eu vou ler mais sobre isso, e municipalista, me manda todos os links, que eu vou passar tudo lá no canal do Telegram, também no Instagram, e a gente vai levando adiante essa ideia, até para a pessoa conhecer, né, como eu falei, muita gente já tem isso como senso comum de trazer o poder para mais perto dela, no município, mas não sabia o nome, não sabia ali como organizar essas ideias, e eu creio que com essa live a gente ajudou o pessoal, essa gravação, né, ajudou o pessoal a colocar tudo ali de uma forma mais organizada e mais explicadinha. Então, municipalista, recado final para o pessoal que está ouvindo pela rádio e está assistindo aqui essa estreia do vídeo no YouTube. Então, pessoal, a única solução é por fora do Estado, né? Você não vai conseguir vencer o xadrez 500D, sendo que a regra, quem controla a regra é o seu inimigo. Você só tem que seguir e eles não. Então, você tem que abandonar essa partida de xadrez e dar uns... quer dizer, você tem que ir por fora do sistema político atual. E a maneira de fazer isso é através do municipalismo, como a gente já explicou aqui para vocês. E assim, não tenham medo do tamanho da alteração. É como eu falei, isso aqui eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode resumir nessa gravação. As grandes alterações contra o sistema só são dificílimas se você depender das regras dele, se você tentar se aprovar lá no Congresso.
Quando você faz uma alteração, quando você propõe uma grande mudança que apenas depende da aprovação da população, você tem que ser, ao contrário, você tem que ser ousado, você tem que mostrar para as pessoas que o que você está propondo, as pessoas já concordam. E quanto mais as pessoas já concordar, quanto mais coisas você colocar e que vai chamar a atenção das pessoas, mais as pessoas vão se sentir animadas para lutar a favor daquilo, porque aquilo vai valer muito a pena. Então tem que ser algo grande. Por uma coisa vir por fora do Estado, tem que ser grande. Não adianta vir com ideia pequena, não adianta se limitar já na ideia, não deixa o sistema fazer isso com você, porque ele já fala assim, não, você tem que ir devagarinho, porque para aprovar no Congresso é 2 bilhões de processos democráticos. Não, 2 bilhões de processos democráticos não, burocráticos, né? Não, por fora do Estado, você só tem que ganhar apoio através de uma coisa certa, uma coisa que todo mundo já sabe. O problema é o quê? A raiz de todo o problema na política, a centralização do poder. Então a gente consegue convencer a população a ser contra a centralização do poder? Consegue. Mas é um passo muito grande. E é justamente por ser grande que as pessoas vão te seguir. Isso que tem que ficar gravado em vossas mentes hoje. E é isso. E depois a Ju vai deixar os meus links aí no vídeo. Com certeza, já está até aqui, vou mostrar para vocês, está na telinha. Para quem ainda tem Twitter ou que a conta não foi banida, vai lá, o Municipalista, é assim mesmo, o Municipalista. Você entra, tem o link também do blog, já cliquei em cima para vocês verem. Lá tem alguns textos muito interessantes e bem explicativos, então leiam bastante sobre isso, procurem mais informações. O nosso trabalho aqui é só de instigar vocês a ficarem mais curiosos ainda sobre o assunto e estudarem sobre isso para trazer até novidades para a gente. Falar assim, olha, descobri um lance aqui que vocês não falaram sobre. E é assim que a gente vai levando a conversa adiante ao longo desse ano. Então, Municipalista, muito obrigada pela participação. Demorou, mas aconteceu. Eu demoro para responder, gente, mas uma hora vai, tá? Eu pego no tranco. Então, muito obrigada mesmo pela participação. Assim que surgirem mais assuntos, eu te chamo de volta e a gente vai discutindo, beleza? Beleza, eu que agradeço aí a rádio, a você, Ju, e é o pessoal que está dando a sua atenção para esse tema, que parece ser uma coisa completamente nova, mas não, vocês já querem isso, só não sabiam disso. Perfeito, valeu. Michel, olha só, caramba, rendeu demais. A gente estava assim, né, falando, não, vamos ler mais sobre isso, tal. Eu achava que era algo super complicado, e no fim, que nem o Municipalista falou, tá no nosso dia a dia, é só colocar as ideias em ordem e fazer acontecer, né? Eu tinha na minha cabeça que a ideia era mais ou menos parecida com o que eu já tinha de bom, porque tu viu que eu falei Brasil colônia, Brasil colônia, Brasil colônia, eu nem fui no Brasil Império, né? Pois é. Porque eu tenho aquele problema da democracia e para mim a Constituição de 1824 foi a inserção de Jean-Jacques Rousseau no Estado brasileiro, mas muitas coisas que ele falou ali condizem com como o Brasil funcionava antes, como que o Brasil funcionava antes da independência e a gente consegue bater uma conversa legal sobre isso. Eu vi o outro lá que, não sei se tu viu o vídeo lá do cara que falava que municipalismo é comunismo e não sei o que, e a democracia, mas foi uma conversa legal, acho que dá para explanar mais o municipalismo aí. Pois é, eu gostei bastante também. Espero que todos que estão assistindo tenham gostado. Aqui, nosso papel é trazer conteúdo para vocês. Eu sei que a discussão hoje aí pelas internets da vida tá só pensando em Estados Unidos e tudo mais. Só que enquanto isso, nossos problemas só vão aumentando. E às vezes o problema tá no vizinho ali, né? Tá bem ali na nossa prefeitura, na nossa subprefeitura. E agora, né, já estamos em janeiro, ou seja, os prefeitos vão querer mostrar serviço no começo. E o mostrar serviço não é para o município ficar melhor, é para os lobistas, para os empresários que estão cobrando eles de alguma coisa. Então agora no início é aquela arrancada que eles dão, que é aumento de imposto, e começa a fazer umas obras nada a ver, começa a zoar a cidade. Os caras estão empolgados, pegaram o dinheirinho na mão ali e falaram, nossa, filho, agora eu vou fazer a desgraça nesse negócio, eu vou aproveitar até o último. Eles fazem isso no começo do mandato e no final. Só no meio faz merda nenhuma, então é bom trazer esse tema. Tu falou obra nada a ver, eu lembrei numa vez que estava chegando perto de uma eleição e o cara que era governador comprou o uniforme para todas as crianças e adolescentes do estado inteiro, mas eu notei isso
porque era um uniforme horroroso, parecia aquele verde que brilha assim, sabe? Um negócio... Marca-texto. Marca-texto. É só umas pautas nada a ver que eles, para mostrar serviço, arrumam. Solução de problema não dá eleição, só criação de problema. Exato, é exatamente isso. Mas, gente, tá certo, então. Foi uma conversa boa. Eu sei que muita gente fica aqui, eu quero live. Mas é legal fazer umas gravações assim também, né? Flui legal, dá para conversar com todo mundo. Às vezes o horário não bate, muita gente trabalha no horário que tá passando a live, né? E ainda este mês trarei aqui os meninos do Instituto Borborema pra gente conversar. Olha que legal. Trazendo mais pessoas aqui. Tô conversando com outras pessoas para fazer entrevistas também. Então vai ter muito conteúdo ainda nesse mês de janeiro. Estamos só começando. Lembrando que no dia 20 faz 1 ano de Shockwave. Ai, que bonitinho, gente. Estamos ficando velho, Michel. Vai ter entrevista do Trump no dia 20, aqui na Shockwave. Olha que data, meu Deus. E vai dizer para todo mundo, vote nulo. Ele já está concordando com isso. Até, daqui a pouco o Bolsonaro está fazendo campanha com a gente do vote nulo, gente. Só esperar, guarda aí. Mas, Michel, obrigada novamente por participar. A galera adorou o programa que você fez comigo lá na sexta-feira. Pô, massa, então eu apareço aí mais vezes. Tranquila, eu vou encher o saco daqui pra frente, então você vai ter que me aguentar, tá? Já virou estrelinha da rádio, segura essa. Eu sou a lenda urbana, né? Uma das lendas urbanas da rádio. É o ali onipresente, né? O moderador onipresente, tá em todas as lives, em todos os lugares ao mesmo tempo. Impressionante. Vários clones, né? Então, medicina e a tecnologia avançada aqui na Shockwave. Michel, muito obrigada. Quer deixar um recadinho pro pessoal? Ou só dar tchau mesmo? Considerações finais e redes sociais, que nem diz o Ilustra. Pô, foi legal. Queria, ao vivo, eu acho legal ao vivo que a gente consegue acompanhar o chat e dar respostas no vídeo, né? Mas eu acompanho no chat e dou a resposta no chat agora, que é gravado. E então, redes sociais, enquanto existe o Twitter, é Michel Barcelos com 2 L's, e nas outras redes, que é o Parler, o Gabi, se conseguirem fazer voltar isso aí, também é Michel Barcelos. E a princípio eu tô mais nessas aí, por enquanto. Então tá, um abraço aí, até mais, pessoal. Valeu, olha gente, depois, numa outra oportunidade, eu chamo o Michel de volta, lógico, né, ele tá aqui sempre ajudando a gente conversa bastante também no Telegram, discutindo inclusive sobre municipalismo, sobre democracia, ele tem um conteúdo muito bacana, eu tô aprendendo demais com essa galera, então eu só tenho a agradecer, inclusive a vocês, muito obrigada pela audiência, se vocês gostaram dessa live, meio não tão live, porque isso aqui é uma gravação, mas se vocês querem saber mais sobre o assunto, vou passar todos os links do Municipalista lá no canal do Telegram, então já corre lá e acompanha, o endereço está passando aqui embaixo, @Rádio Shockwave, ou então t.me/Rádio Shockwave, você acompanha todas as notícias e também meme, vídeo, tudo que está acontecendo na nossa programação, alguns textinhos que a gente publica e até áudio, né? Quando eu estou com paciência e com tempo, eu lanço alguns áudios lá para vocês também, falando das novidades do dia ou discutindo alguma coisa. Então agora estamos no Telegram, quer dizer, agora não, já faz tempo, né? Nós já saímos aí das redes e viemos para o Telegram já faz um tempinho. Mas é isso, acompanhem, participem, vamos fazer a coisa acontecer aqui no micro primeiro, depois a gente pensa em Jorge Soros, nessa desgraça toda, tá certo? Gente, se vocês querem ajudar a rádio também, fica a dica aí, ó, deixa eu colocar aqui na telinha para vocês, apoiocoletivo.com/Shockwave Rádio. Nessa onda de censura, Big Techs forçando a gente, né, ficar naquele cantinho, naquele gulag do silêncio, da espiral do silêncio, boicote, tudo isso acontecendo, nós temos, assim, um canal que tá olhando pra gente, falando, não, venha fazer sua campanha aqui, tá tudo certo, você não vai ser boicotado, que é o apoiocoletivo.com. Então, entre e colabore, R$5 por mês, coisa pouca, mantém esse projeto vivo e funcionando. Então, vai lá, apoiocoletivo.com/Shockwave Rádio, é isso, gente, eu volto amanhã, quarta-feira, eu e a Amanda, vamos ver se vai dar tudo certo, com mais notícias, mais discussões e, claro, com vocês. Então, um beijo e até mais.